Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, Capítulo 1 Thunderbolt. As regiões centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas raramente viam humanos passando. Aqui, bestas mágicas do 7º ao 9º rank poderiam aparecer a qualquer momento. Muito provavelmente, apenas guerreiros do rank 9 ousariam invadir aqui. Mas Linley, ao chegar na região central, começou a embarcar em uma jornada para o norte, ao longo das linhas centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas. Uma jornada tão incrível era algo que mesmo a maioria dos combatentes do rank 9 não seria tão selvagem a ponto de tentar. Linley estava vestindo apenas uma calça esfarrapada de cânhamo. A parte superior de seu corpo estava nua e ele também estava descalço. Nas costas, ele carregava a espada pesada de adamantina. Passo a passo, ele continuou neste caminho que poucos ousaram trilhar. Como sempre, Bebe ficou nos ombros de Linley, examinando a área próxima. Faz falhar, farfalhar. Linley caminhou através de uma espessa camada de folhas secas com um rosto calmo. Sua mochila, violeta de sangue, cinzel reto e outras roupas estavam todas armazenadas dentro do anel interespacial. Dentro do anel interespacial de Clyde, além daquela enorme fortuna de 2,2 bilhões de moedas de ouro em cartões de cristal mágico, havia também dezenas de itens preciosos. Mesmo o menos valioso deles valia milhões de moedas de ouro. A riqueza acumulada pelo clã real de Fenlai ao longo dos séculos era de fato uma figura assustadora. Mas para Linley, a riqueza era apenas uma posse mundana. O que ele realmente valorizava era sua própria força. O conglomerado Dawson não estava disposto a oferecer-lhe diretamente 100 milhões de moedas de ouro para se juntar a eles? E isso foi baseado apenas na mera possibilidade de Linley alcançar o posto santo. Para realmente convidar um santo para se juntar, o preço seria astronômico e surpreendente. A partir disso, pode-se dizer o quão importante era a força pessoal. Embora Linley estivesse nas regiões centrais, Linley ainda evitou sensatamente uma região onde não pudesse detectar nenhuma fera mágica por dezenas de quilômetros ao redor. Para um lugar tão grande dentro das regiões centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas ser desprovido de bestas mágicas provavelmente significava que a região era o território de uma besta mágica de nível santo. Embora Linley fosse autoconfiante, ele ainda não queria irritar uma fera mágica de nível santo. Abrindo caminho através de arbustos e cardos, Linley não estava viajando a uma velocidade particularmente alta. Tudo precisa começar do básico. Linley foi extremamente pragmático. Todos os dias, ele carregava a espada pesada de adamantina nas costas. Cortar, cortar, perfurar, balançar para cima. Linley praticou continuamente todos os movimentos possíveis, tentando sem parar aumentar seu poder de ataque. Linley também não treinou usando apenas um método. Ele costumava refletir sobre como treinar em seguida. Usando as escassas informações nos registros de seu clã sobre como alguns de seus ancestrais haviam treinado, ele tentou formar um regime de treinamento correto para si mesmo. A forma correta de treinar era não mirar muito alto e muito longe imediatamente. O amanhecer da primavera, o verão florescente, o outono fresco, o inverno gelado. Não importa em que estação fosse, Linley continuou a usar apenas aquelas calças esfarrapadas, que foram rasgadas inúmeras vezes devido à sua transformação em forma de dragão. A parte superior de seu corpo permaneceu nua. Linley descobriu algo. Quando ele estava descalço, ele podia sentir mais claramente a pulsação vibrante da terra. De pé no chão, seu coração estava tão firme quanto a própria vasta terra. O uso da espada pesada de adamantina por Linley também começou a incorporar o peso do próprio mundo. A parte superior de seu corpo estava nua. Sentindo o movimento do ar contra seu corpo, Linley sentiu como se todo o seu ser tivesse se tornado parte do próprio vento. O vento, por sua natureza, era invisível e sem forma. Ao usar a espada flexível violeta de sangue, Linley sentiu que a estava empunhando com maior e maior facilidade. Por causa disso, Linley agora emanava uma aura que era ao mesmo tempo estável e imóvel, bem como graciosa como o vento. Essas duas auras deveriam ser opostas, mas o estranho era que vindo de Linley, elas pareciam muito naturais e inatas. Focando principalmente na espada pesada, secundariamente na espada flexível, e também reservando algum tempo para esculpir pedras. À noite, Linley estaria em transe meditativo. Toda a vida de Linley entrou em um regime de treinamento muito particular. Às vezes, quando via enormes cachoeiras caindo do topo da Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley se sentia excitado e saltava nas cachoeiras, treinando sob a água. Vendo aqueles rios longos e puros, Linley frequentemente entrava em suas águas. Quando ele viu pedras no topo dos picos das montanhas, se Linley se sentisse inspirado, ele subiria diretamente ao topo dos picos e esculpiria uma estátua, talvez passando várias noites em cada uma delas. Ele fez o que quis. A mente e o espírito de Linley estavam mais naturais e mais tranquilos do que nunca.
Treinando sob estas condições, Lily esqueceu totalmente a passagem do tempo. Ele apenas sentia que sua força melhorava a cada dia, e cada melhora o fazia sentir-se feliz e comovido. O caminho do treinamento foi longo e tortuoso. Este foi um caminho difícil de percorrer, mas neste caminho houve constantes novos avanços, fazendo com que nos sentíssemos gratificados e emocionados. Lily começou a deixar crescer a barba e seu cabelo originalmente curto começou a crescer também. Seus olhos, antes cheios de uma indiferença orgulhosa, tornaram-se calmos e tranquilos, devido à influência de estar em contato com a natureza por tanto tempo. Apenas ocasionalmente durante o treinamento, seus olhos se tornariam terrivelmente afiados. O temperamento de Lily também foi moldado pela natureza para se tornar mais estável. Sem a orientação de Duerin Kovart, Lily não tinha ninguém em quem confiar. Naturalmente, ele continuou a se desenvolver e amadurecer ainda mais. Estrondo. A água caiu trovejando da cachoeira de 100 metros de altura, batendo contra a piscina profunda abaixo, espalhando água por toda parte. Bem ao lado da cachoeira havia uma grande pedra saindo do chão. Havia uma pessoa sentada de pernas cruzadas no topo da pedra, com uma pesada espada preta apoiada em suas pernas. Era madrugada. O céu estava apenas começando a clarear. Dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, uma das coisas que Lily gostava de fazer era aproveitar o ar puro do amanhecer. Lily abriu os olhos. Ele olhou para trás e viu Bebe enrolado bem ao lado dele. As duas pequenas garras de Bebe foram cravadas diretamente na própria pedra para garantir que não houvesse possibilidade de ele rolar e cair. Bebe, hora de se mover, Lily disse com uma risada. Bebe abriu os olhos preguiçosamente, olhando ao seu redor. Então ele balançou a cabeça, limpando os últimos resquícios de sono, e levantou-se. Chefe, estou com fome. Vamos, comeremos mais tarde. Lily saltou da pedra. Movendo-se tão graciosamente quanto o próprio vento, Lily atravessou várias dezenas de metros com aquele salto, aterrissando na margem oposta do lago. Também saltando da pedra, Bebe se transformou em uma faixa preta, finalmente pousando próximo aos pés de Lily. Um homem e uma fera mágica iniciaram mais uma vez sua viagem. Mas antes de irem longe demais, os passos de Lily pararam de repente. Bebe olhou interrogativamente para Lily. Há uma fera mágica por perto. Lily disse mentalmente. Bebe ficou olhando. Bebe agora poderia ser considerado uma fera mágica do 9º rank em estágio inicial. De modo geral, havia muito poucas feras mágicas que pudessem se aproximar sem que ele percebesse. Mas desta vez ele não sentiu nada. Com os pés pressionados contra a terra e sua capacidade de sentir o vento, seria difícil para qualquer coisa que se movesse por perto não atrair a atenção de Lily. Os movimentos desta fera mágica são leves e graciosos. Não consigo sentir seus movimentos na terra. Mas quando se move, causa vibrações no vento. Lily disse mentalmente. Bebe assentiu. Uma pantera dourada tatuada estava presa a um tronco de árvore sem se mover. As panteras podem ser consideradas um dos tipos mais rápidos de feras mágicas terrestres. Em particular, a velocidade de movimento da pantera Electrobolt de nível santo tornou-a uma fera mágica de nível santo incrivelmente aterrorizante para lidar. As panteras tatuadas douradas eram feras mágicas de rank 7. Mas como uma fera mágica do tipo pantera, possuía naturalmente a alta velocidade pela qual todas as panteras eram conhecidas. Sua velocidade de ataque explosiva e de curta distância era ainda superior às feras mágicas do 8º rank. A pantera tatuada dourada de repente exerceu pressão com seus 4 membros. Svi. Ele pulou em cima de outra árvore. As panteras eram extremamente habilidosas em correr e pular no topo das árvores e também eram muito conhecidas por isso. De dentro das folhas densas, a pantera dourada tatuada já havia visto aquela figura humana distante. A pantera tatuada dourada esperou em silêncio. Esperei que o humano se aproximasse. Na verdade, o humano e o rato das sombras negro estavam começando a se aproximar. Um rato das sombras preto? Não é uma ameaça. Bestas mágicas do 7º rank possuíam inteligência muito elevada. O foco principal da pantera tatuada dourada era aquele humano. A aura que o humano emitiu já havia elevado o nível de cautela da pantera tatuada dourada. Mas a pantera tatuada dourada tinha a sensação de que esse humano não deveria ser muito poderoso. Na verdade, em sua forma básica, Lily era apenas um guerreiro de estágio final do rank 7. De modo geral, quando uma besta mágica de rank 7 lutasse contra um humano de rank 7, a besta mágica teria vantagem. Svi. Saltando do tronco da árvore, a pantera tatuada dourada transformou-se em um vicioso borrão dourado, subindo graciosamente em direção a Lily. O humano aparentemente totalmente despreparado de repente, tão rápido quanto um raio, puxou aquela espada pesada de adamantina de suas costas enquanto recuava. Ao mesmo tempo, ele cortou com aquela espada a pantera tatuada dourada com tremendo poder. Já no meio do salto, não havia como a pantera tatuada dourada mudar sua trajetória. A única coisa que podia fazer era fazer o possível para afastar a cabeça. Bam! Pescando como um raio, a espada pesada de adamantina bateu violentamente contra o corpo da pantera tatuada dourada. Onde pousou no corpo da pantera dourada tatuada, uma fenda profunda apareceu. Os sons de ossos quebrando podiam ser ouvidos. Com aquele som de bam, o corpo da pantera dourada tatuada caiu no chão.
Ele ficou ali se contorcendo, sangue escorrendo de sua boca. Mas dentro de 10 segundos, a pantera dourada tatuada não se moveu mais. Lily embainhou graciosamente sua espada pesada de adamantina. Bebe, nosso café da manhã hoje será carne de pantera. Lily disse casualmente. Para Lily e Bebe, este foi apenas um evento muito comum. Dentro da Cordilheira das Feras Mágicas, eles matavam várias feras mágicas todos os dias. Se um especialista no uso da espada estivesse presente, eles seriam claramente capazes de dizer que Lily, apesar de ser apenas um guerreiro de estágio final do rank 7, foi capaz de utilizar esta espada pesada de 3.600 libras em um nível extremamente alto. Não só o peso da espada pesada não atrapalhou Lily foi capaz de usar seu peso para acelerar a velocidade dos golpes da espada pesada. Ao cortar, ele poderia realmente cortar uma fera mágica de rank 7 até a morte com um só golpe. Esse poder era simplesmente surpreendente. Lily e Bebe começaram a assar carne de pantera no meio da Cordilheira das Bestas Mágicas. Chefe, quão poderoso é o ataque mais poderoso que você pode usar agora com aquela espada pesada? Alguns dias atrás, você disse que teve um grande avanço. Bebe perguntou. Eles estavam na Cordilheira das Bestas Mágicas há mais de um ano. Durante este ano, a mente de Lily se tornou uma com a natureza e ele mergulhou completamente em seu treinamento. Este ano e meio de treinamento melhorou suas habilidades em um ritmo extremamente rápido. Meu ataque mais poderoso? Difícil de dizer. Falando em termos mais gerais, eu deveria ser capaz de lutar contra a maioria das feras mágicas do 8º rank apenas na forma humana. Lily disse com confiança. Isso não era arrogância. Isso era confiança em seu próprio poder. A carne da pantera cheira tão bem. Bebe cheirou o ar com o nariz. Lily franziu a testa e de repente riu. Bebe, quando assamos carne, muitas vezes atraímos a atenção de feras mágicas. Só que desta vez, esta fera mágica parecia ser bem lenta e desajeitada. Depois de esperar um bom tempo, Lily e Bebe finalmente viram uma fera mágica aparecer. Um Velocidragão. Velocidragon? Lily começou a rir. Lily agora estava bastante familiarizado com os Velocidragons. Apesar de serem feras mágicas de rank 7, eles possuíam uma defesa extremamente poderosa. Embora ambos fossem do rank 7, a defesa de um Velocidragon era muito mais formidável do que a de uma pantera tatuada dourada. Mas por sua vez, a pantera dourada tatuada era muito mais rápida que um Velocidragon. Chefe, você diz que seu poder de ataque está muito alto agora. Você acha que pode cortar um Velocidragon até a morte com um golpe de espada? Bebe disse de repente. As escamas de um Velocidragon tinham quase meio metro de espessura e os ossos do crânio eram extremamente duros e densos. Embora os Velocidragons fossem bastante lentos, sua defesa poderia se igualar a uma fera mágica comum de rank 8. Um golpe de espada? Ainda não testei. Deixe-me tentar. Lily sacou a espada pesada de adamantina da bainha em suas costas e começou a caminhar passo a passo em direção ao Velocidragon. O Velocidragon tinha 2 andares de altura e quase 20 metros de comprimento. Comparado a esta enorme criatura, Lily não passava de uma pequena partícula. Groou! O Velocidragon rugiu com raiva para Lily. Mas empunhando a espada pesada de adamantina em suas mãos, Lily continuou a caminhar em direção ao Velocidragon, um passo descalço de cada vez. De repente, os movimentos de Lily aceleraram dramaticamente enquanto ele avançava em direção ao Velocidragon. Soltando um rugido furioso, o Velocidragon enviou sua cauda dracônica chicoteando em direção a Lily. A cauda do Velocidragon era uma arma extremamente rápida. Clang! A espada pesada adamantina de Lily moveu-se repentinamente em alta velocidade e bloqueou a cauda dracônica. Apesar da grande força da cauda do Velocidragon, Lily saltou do chão, pegando emprestada a força da cauda para voar sobre o Velocidragon. Isso é um humano? O Velocidragon ficou surpreso ao descobrir que o homem à sua frente empunhava aquela espada pesada de adamantina tão facilmente e naturalmente quanto a grama se curvando ao vento. E agora, aquele homem estava batendo diretamente em sua cabeça com a espada. O Velocidragon estava extremamente confiante. Afinal, seu crânio era a parte mais resistente de seu corpo. De fato, quando aquela espada negra, ágil e pesada, tocou seu crânio, não representou nenhum perigo para o Velocidragon. Mas de repente, assim que tocou o crânio, uma força incrivelmente poderosa explodiu da espada. Como uma inundação repentina rompendo uma represa, aquele poder surpreendente foi derramado de uma só vez. Ouviu-se apenas um som de craque e então tudo escureceu. Bebe assistiu essa cena com espanto. Lily só atingiu o crânio, a parte mais resistente do corpo de um Velocidragon, com um único golpe de sua espada. E então, a cabeça do Velocidragon se abriu como um ovo frágil, com matéria cerebral e sangue escorrendo. O corpo maciço e poderoso do Velocidragon caiu no chão, enquanto Lily pousava graciosamente também. Chefe! Uau! Você é tão poderoso agora? Bebe correu animadamente. Lily riu. Durante o ano passado, consegui fundir quase perfeitamente minha própria força com meu Ki de batalha Dragon Blood, e então, com base no que aprendi com minha conexão com a Terra, ultrapassei os níveis simples de uso de força e Ki de batalha. Cheguei ao nível que os ancestrais do clã Baruch descreveram como manejar o pesado como se fosse leve.
Só agora consegui desenvolver esta técnica. Thunderbolt. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 2, O Lobo Mundial Uivante. Os fundamentos mais básicos do treinamento com a espada pesada consistem na combinação do ki de batalha com a força física para utilizá-la. Logo após a espada pesada de adamantina ter sido forjada na cidade de Ace, quando Linley usou a espada pesada de adamantina para atacar os executores especiais vestidos de violeta, ele não foi capaz de combinar sua força e seu ki de batalha para usar a espada pesada de uma forma significativa. A espada pesada não foi feita para ser usada com pura força bruta. O objetivo era conservar cada pequena quantidade de força para permitir que a espada pesada atingisse sua velocidade máxima possível, ao mesmo tempo em que combinava força física e ki de batalha para atingir o nível mais ideal possível. Depois de passar mais de um ano, Linley finalmente conseguiu empunhar a espada pesada de adamantina tão facilmente como se fosse com suas mãos, sem desperdiçar nenhuma força. Apesar de uma quantidade limitada de força e ki de batalha, ele foi capaz de elevar o poder da espada pesada adamantina a um nível extremamente alto. Mas isso ainda era apenas o básico. Acima deste nível básico estava o segundo nível, um reino diferente de possibilidades. Isso foi algo para o qual Linley acordou de repente quando viu as cachoeiras caindo dentro da gruta da montanha. Empunhar algo pesado como se fosse leve era fácil de dizer, mas difícil de fazer. Na verdade, era necessário ser capaz de controlar perfeitamente o ki de batalha e a força física. E então, alguém poderia de repente liberar todo o seu poder, como as intermináveis águas em cascata da cachoeira. O poder que irrompeu de um golpe como este foi extremamente grande. Este foi o princípio por trás da técnica Thunderbolt de Linley. Mas era mais fácil falar do que fazer. Exigia uma compreensão extremamente sólida do básico. Se alguém não tivesse controle suficiente sobre a força e o ki de batalha, mesmo depois de compreender os princípios desta técnica, ainda não seria capaz de utilizá-la. Tão poderoso assim? Chefe, está aí a maneira mais poderosa de usar a espada pesada? Bebe disse surpreso. Rindo, Linley balançou a cabeça. Nem mesmo perto. Com base nas informações contidas nos registros do meu clã, a forma de usar armas pesadas pode ser descrita como tendo 3 níveis. A primeira é dominar e aperfeiçoar o básico. A segunda é ser capaz de manejar algo pesado como se fosse leve. E o terceiro é conhecido como impor. Impor. Bebe estava um pouco confuso. O que é aquilo? Eu também não sei. Linley balançou a cabeça. Afinal, os registros do meu clã, além do manual secreto do sangue de dragão, consistem principalmente em descrições gerais da história do meu clã e algumas histórias dos meus ancestrais. Com relação àquele ancestral que era capaz de empunhar algo pesado como se fosse leve, havia apenas algumas linhas descrevendo seu poder. Esse registro também mencionou que o terceiro nível era impor, mas o que exatamente é impor, ele não descreveu em detalhes, então eu também não sei. Linley não entendeu. Poderia impor, estar se referindo a uma maneira de impor? Mas ao empunhar a espada pesada de adamantina, quanto uma maneira imponente poderia acrescentar ao poder de ataque? Ainda não tive esse momento de iluminação. Não há como entender isso. Linley balançou a cabeça. Linley sabia muito bem que ele ainda não havia dominado esse nível de usar algo pesado como se fosse leve, porque a parte mais importante da técnica Thunderbolt era liberar repentinamente todo o poder disponível no último momento. Como aumentar ainda mais o poder desta técnica? Neste momento, Linley estava de repente liberando toda a sua força e ki de batalha de uma forma de força bruta, mas Linley sabia que este era um método estúpido e bruto. É uma pena que não haja sinalização no caminho do treinamento. Linley riu e depois cessou suas especulações inúteis. Outono profundo. As florestas virgens e nobres da Cordilheira das Bestas Mágicas estavam cobertas de folhas amareladas. Este foi o final do outono do ano 10.001 do calendário Yulan. Linley já havia entrado na Cordilheira das Bestas Mágicas há mais de 1 ano e meio, mas só havia viajado 5 ou 6 mil quilômetros até agora. Ele passava a maior parte de cada dia treinando, progredindo apenas algumas dezenas de quilômetros em sua jornada. Tarde da noite, nenhum som podia ser ouvido. Dentro das áreas centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas, sob uma árvore gigante que levaria 5 ou 6 homens de mãos dadas para abraçar os troncos, Linley estava sentado silenciosamente de pernas cruzadas em transe meditativo. Devagar, os céus começaram a clarear. Linley abriu os olhos, uma sugestão de sorriso no rosto. O vento leve e puro da madrugada soprava. Várias folhas giraram lentamente e caíram. Observando essas folhas caírem, Linley ficou em silêncio. Chefe. Bebe casualmente abriu os olhos. Questionadoramente ele disse, você acordou? Por que você não me acordou? Na verdade, todos os dias quando Linley acordava, Bebe também acordava. Mas todos os dias, Bebe esperava que Linley o acordasse antes de estar disposto a abrir os olhos. Hoje, porém, Linley não ligou para ele. Bebe, parece que fiz um grande avanço. Linley disse de repente mentalmente para Bebe. Um avanço? Bebe imediatamente ficou de pé. Ele perguntou entusiasmado. Que tipo de avanço você teve? Linley riu. Minha energia espiritual finalmente atingiu o nível de um mago rank 8. Um mago rank 8? Bebe imediatamente gritou de surpresa.
Naquele inverno, quando ele tinha 16 anos, Linley criou a escultura Despertar do Sonho, e a rápida melhoria que ele ganhou ao longo daqueles 10 dias e 10 noites resultou no fortalecimento da energia espiritual de Linley 10 vezes, chegando ao nível de poder espiritual possuído por um mago de estágio final do rank 7. Ele tinha 16 anos naquele inverno e já estava no estágio final do 7º posto. Desde então até agora 3 anos se passaram. Enquanto ele estava na cidade de Fenlai, a energia espiritual de Linley não melhorou tão rápido e com base nessa taxa de melhoria, Linley provavelmente teria precisado de 5 ou 6 anos para avançar do estágio final do 7º rank para o 8º. Classificação. Mas este ano, na Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley submergiu totalmente na natureza e cada vez que se envolveu na escultura em pedra, ele foi tão natural e desenfreado. Sua taxa de melhoria na energia espiritual foi bastante perceptível. Agora mesmo, a energia espiritual de Linley finalmente alcançou o 8º posto como mago. Chefe, quão poderosos são os feitiços do 8º rank? Bebe disse curiosamente. Você descobrirá se estiver disposto a tentar. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Linley. Bebe olhou para ele e disse com orgulho, venha. Eu, Bebe, não tenho medo de feras mágicas de rank 8, muito menos de um feitiço de rank 8. Linley imediatamente começou a entoar as palavras de um feitiço. Pouco depois, uma grande quantidade de essência elementar da Terra começou a solidificar e condensar rapidamente perto de Linley. A força mágica no corpo de Linley também estava começando a despertar. Uau! Um vento subitamente surgiu na frente de Linley, pegando e jogando para cima todas as folhas caídas ao seu redor. Um uivo furioso pôde ser ouvido de repente, quando um lobo cor de terra de 3 metros de altura apareceu de repente na frente de Linley. Este enorme lobo tinha 3 metros de altura e 10 metros de comprimento. Todos os músculos do seu corpo pareciam tão duros e retorcidos quanto aço, e seus 4 membros estavam cheios de poder. Feitiço estilo terra de rank 8, Lobo Mundial Uivante. Oh! O Lobo Mundial Uivante soltou um grunhido enfurecido, depois atacou Bebe, mas Bebe apenas ficou ali brincando com confiança, olhando para o Lobo Mundial Uivante. Svi! De repente, um Earthen Spear Arei rompeu do chão abaixo de Bebe. Uau! Bebe soltou um grito de surpresa, saltando no ar. O Earthen Spear Arei não conseguiu ferir Bebe nem um pouco, mas neste momento, o Olin Vorudvol chegou ao lado dele. Bebe imediatamente soltou um grito estridente e seu corpo aumentou de repente. Oh! Com as presas à mostra e a boca ensanguentada, o Lobo Mundial Uivante mordeu Bebe, enquanto Bebe também mordeu com raiva o Lobo Mundial Uivante. Com um som crunch, Bebe rasgou a garganta do Olin Vorudvol. Mas o Lobo Mundial Uivante não parecia estar ferido quando atacou Bebe com suas garras ferozes. Que merda! Bebe foi derrubado, batendo no chão, criando uma pequena cratera. Bebe imediatamente se arrastou para fora, olhando com raiva para o Olin Vorudvol. Só então o Olin Vorudvol carregava uma tremenda quantidade de poder em suas garras. Bebe, esse Lobo Mundial Uivante não é uma fera mágica. É uma construção do elemento terra, totalmente composta de força mágica e essência elemental. Não tem pontos fracos vitais. A voz de Linley soou divertida. Bebe entendeu instantaneamente. Para uma construção criada exclusivamente a partir de força mágica e essência elementar, quer você mordesse na cauda ou na garganta, realmente não havia diferença em termos de dano causado. Shecreei! Bebe estava realmente furioso agora. Transformando-se em um borrão preto, ele voou para o Olin Vorudvol que avançou em direção a Bebe com suas presas. Mas Bebe evitou o ataque e então atacou o Olin Vorudvol com suas garras. Em um piscar de olhos, Bebe atacou o Olin Vorudvol quase uma centena de vezes, levando seu oponente à força ao ponto de ruptura. Bam! O corpo do Lobo Mundial Uivante de repente começou a ficar mais brilhante e em um piscar de olhos explodiu. Bebe foi derrubado pela força da explosão, batendo com força contra uma árvore próxima, quebrando a árvore ao meio e caindo no chão. Bebe, o que você acha? Linley sabia exatamente o quão poderoso Bebe era. Este pouco de força ofensiva não foi suficiente para ferir Bebe. Bebe rapidamente correu até ele. Com uma voz magoada, ele disse, chefe, os ataques ofensivos do Olin Vorudvol não foram inferiores aos de uma fera mágica comum de rank 8, e também não tem pontos fracos. Que aberração! Mesmo quando estava prestes a morrer, iniciou uma explosão suicida. Quando seu corpo estava prestes a entrar em colapso, uma construção formada por força mágica e essência elementar explodiria naturalmente. Um mago de elemento duplo rank 8. Agora, mesmo na forma humana, Linley ainda seria considerado uma pessoa verdadeiramente formidável. O poder dos feitiços de 8º nível foi muito surpreendente. Por exemplo, o feitiço do estilo Vento Brutal Tornado. Este feitiço Tornado Brutal poderia facilmente aniquilar um exército de milhares de soldados. Na verdade, até mesmo o ataque do Lobo Mundial Uivante destruiria a maioria dos pequenos exércitos. O Lobo Mundial Uivante possuía poderes defensivos surpreendentes. Apenas uma aberração como Bebe seria capaz de penetrar tão facilmente na defesa do Olin Vorudvol. O Olin Vorudvol era extremamente rápido e possuía poderes defensivos surpreendentes. E não tinha pontos fracos.
Poderíamos imaginar quanto estrago isso causaria a um exército. Para um reino, o mago rank 8 é mais importante do que um exército com 10.000 soldados. Linley entendeu essa lógica. E os magos do nono posto, por sua vez, eram mais importantes que um exército de 100.000 soldados. Quanto aos grandes magos de nível santo, eles eram mais importantes que um exército de 1 milhão de soldados. Ao lançar um único feitiço proibido, Tempestade Aniquiladora, um exército inteiro de 1 milhão de soldados seria destruído instantaneamente. A afinidade da essência elementar de Linley era excepcional. Naturalmente, ele não precisou de muito tempo para refinar mais força mágica. Dado o apoio adicional fornecido pela escola de escultura Straight XL, Linley não precisou gastar muito tempo treinando-se como um mago. E como ele podia usar a forma dracônica agora, a velocidade de seu treinamento como guerreiro também foi muitas vezes mais rápida do que antes. Com sua espada pesada de adamantina na mão, Linley caminhava no topo de uma grande montanha. Ele casualmente balançou e cortou a espada pesada de adamantina em todas as direções. Uau! Tapa! Cada movimento era muito natural e gracioso. Mas sempre que a espada pesada adamantina tocava qualquer pedra, as pedras se quebravam imediatamente. Ou eles se quebrariam em dezenas de pedaços, ou explodiriam, ou virariam pó. Linley constantemente se testava e testava como fazer com que sua técnica, Thunderbolt, liberasse mais poder. Como, usando a mesma quantidade de ki de batalha, aumentar a eficácia de seus ataques. Uau! Sentindo que ele havia usado mais da metade de seu ki de batalha Sangue de Dragão, Linley imediatamente embainhou sua lâmina pesada de adamantina. Com o movimento da mão, Violeta de Sangue apareceu em seu alcance. Linley imediatamente começou a pular, a espada flexível Violeta de Sangue em suas mãos brilhando graciosamente em todas as direções. A força da espada Violeta de Sangue estava em sua velocidade e capacidade de atacar de forma imprevisível. Uau! A espada Violeta de Sangue cortou na direção de uma pequena árvore próxima. No meio do caminho, porém, Violeta de Sangue de repente se curvou como uma serpente e num piscar de olhos, envolveu-se na árvore. Com outro clarão violeta, a árvore foi cortada ao meio. Com um tremor, a espada Violeta de Sangue de repente ficou reta novamente. Svi! A espada Violeta de Sangue avançou. Com sua ponta afiada envolta em uma luz negra esverdeada, a espada mergulhou facilmente em uma parede de pedra próxima. Linley de repente franziu a testa, tirando Violeta de Sangue. Ele olhou para a espada Violeta de Sangue com desconfiança. Dentro da espada, o que diabos? Nesse momento, Linley estava concentrando sua energia espiritual na Violeta de Sangue, controlando suas flutuações e contorções. Ao fazer isso, de repente descobriu uma aura que fez seu coração tremer de medo. Pode ser isso? O coração de Linley apertou de repente. Anteriormente, quando ele estava naquela situação perigosa no Templo Radiante, o Anel do Dragão Espiral emitiu uma explosão de poder tremendamente poderosa. Esta espada flexível Violeta de Sangue também era um artefato divino, mas não era tão poderosa quanto Linley pensava que seria. Linley sempre se perguntou se havia algum segredo contido nesta espada flexível Violeta de Sangue. Linley imediatamente concentrou sua energia espiritual dentro da Violeta de Sangue, sondando-a cuidadosamente por dentro. No passado, Linley também tentou fazer isso antes de atingir o 8º posto como mago, mas não conseguiu encontrar nada. Mas agora, ele era um mago rank 8. A energia espiritual de Linley finalmente pareceu detectar algo. Uma aura sanguinária e enlouquecida de repente entrou em contato com a energia espiritual de Linley. Linley de repente pareceu ver um mar de sangue sem limites. Incontáveis cadáveres. Um número infinito de ossos. Aquela aura enlouquecida, sanguinária e violenta invadiu diretamente a energia espiritual de Linley, e então, tão rápido quanto um raio, começou a permear a própria alma de Linley. Livro 8 A Jornada de 10.000 Quilômetros, Capítulo 3 Um Massacre. Esse interminável mar de sangue estava cheio de incontáveis esqueletos brancos e todos os tipos de cadáveres diferentes. Alguns dos cadáveres pertenciam a gigantes de 10 metros de altura cobertos de escamas com 2 chifres brotando de suas cabeças. Outros tinham esqueletos brancos que brilhavam com uma leve cor dourada. Os olhos de Linley começaram a ficar vermelhos, quando de repente ele começou a emitir uma aura aterrorizante e sinistra. Essa aura sinistra de alguma forma pareceu tomar forma física quando uma névoa fraca e sangrenta começou a emanar do corpo de Linley. E cercado por aquela aura sinistra, Linley parecia ser um deus diabólico. Beb, não muito longe de Linley, naturalmente podia sentir aquela aura opressiva e sinistra. Chocado, todo o pelo do corpo de Beb se arrepiou, e Beb podia sentir claramente que todos os seus músculos tremiam e seu sangue bombeava mais rápido. Até suas garras tremiam, não inteiramente sob seu controle. Terror, terror como ele nunca havia sentido antes. Boa, chefe, o que está acontecendo? Beb disse freneticamente. Neste momento, Linley ainda estava no controle de si mesmo. Somente depois de ser permeado por aquela aura sinistra, Linley sentiu um desejo poderoso de sair e matar. Esta Violeta de Sangue é... Linley suprimiu à força seu desejo de matar, abaixando a cabeça para olhar para a espada. Linley podia ver que em suas mãos, Violeta de Sangue estava brilhando com uma luz vermelha diabólica que fluía, como se sangue estivesse fluindo sobre ela e através dela.
Toda a espada violeta de sangue tremia ligeiramente. Linley podia sentir o intenso desejo da violeta de sangue de matar. Mate incessantemente. Mas agora, quanto mais Linley tentava suprimir o desejo de matar, mais poderoso esse desejo crescia. Os olhos de Linley começaram a ficar cada vez mais vermelhos. Linley soltou um uivo selvagem. Como se tivesse se transformado em um tornado de movimento, Linley desceu a montanha correndo. Em sua mão, violeta de sangue brilhava por toda parte como um relâmpago. Em todos os lugares por onde Linley passava, as árvores e as pedras eram transformadas em escombros e escombros. Vendo o ataque selvagem de Linley, Bebe ficou onde estava hesitante por um momento. Bebe realmente ficou aterrorizado com aquela aura sinistra, como ele nunca havia sentido antes. Mas pelo bem de seu chefe, GRR. Bebe rangeu os dentes e de repente voou montanha abaixo também. Não muito longe da montanha em que Linley estava, havia um lago de água cristalina. Havia um bando de machins juba dourada morando próximo ao lago. Goldman e Mastiffs eram criaturas do tipo matilha, ao contrário das panteras ou tigres solitários. De modo geral, panteras ou tigres podem se unir para grandes batalhas, mas no dia a dia, esses tipos de feras mágicas geralmente vivem separados. Mas os machins Goldman eram diferentes. Os machins juba dourada tinham uma forte mentalidade de matilha e eram adeptos do trabalho em equipe. Os machins juba dourada possuíam garras extremamente poderosas. Este bando de machins juba dourada contava com mais de 100. Embora os machins juba dourada fossem feras mágicas do 8º rank, mesmo uma fera mágica comum do 9º rank não ousaria provocar tal matilha. Eles definitivamente eram uma potência local a ser reconhecida. Agora mesmo, esses machins juba dourada estavam descansando perto do lago, ou passeando casualmente, ou talvez brincando e nadando na água. Este ainda não era o momento para eles caçarem para comer e, dadas as suas forças, nunca temeram que lhes faltasse comida. Mas muitos machins juba dourada de repente olharam com cautela para a montanha. Dados seus sentidos alertas, eles podiam facilmente sentir que algo vivo estava se movendo em direção a eles em alta velocidade. Os machins juba dourada que estavam deitados se levantaram, olhando friamente para a criatura que se movia em direção a eles. Os machins Goldman tinham 3 metros de altura e 6 metros de comprimento. Seus corpos inteiros estavam cobertos de pelos dourados e pareciam leões, mas seus olhos irradiavam um estranho brilho dourado. GRRRRRRR. A matilha de machins juba dourada de repente começou a rosnar. Eles finalmente viram a criatura que os provocava. Era um humano empunhando uma espada violeta diabólica cujo corpo estava envolto em uma luz vermelha. Esses extremamente inteligentes machins juba dourada de repente se sentiram à vontade novamente. Era apenas um humano. A menos que este humano estivesse no nível santo, ele não seria capaz de fazer nada com eles. Mas de repente, quando o humano se aproximou o suficiente para que aquela névoa vermelha os cobrisse, todos os machins juba dourada de repente se sentiram aterrorizados como nunca antes. Essa aura aterrorizante era muito mais poderosa do que a aura de uma fera mágica de nível santo. Sob essa aura opressiva e sinistra, todos os machins juba dourada sentiram como se seus membros não estivessem mais sob seu próprio controle, e um após o outro se ajoelharam aterrorizados enquanto abaixavam suas cabeças orgulhosas. Sangue, sangue. Linley estava fazendo o possível para manter a mente clara, mas podia sentir o intenso desejo da violeta de sangue de beber sangue. Depois de ter despertado a aura sinistra contida na violeta de sangue, a violeta de sangue teve que ser saciada bebendo sangue suficiente. Svi. Transformando-se em um raio de luz violeta, violeta de sangue passou direto pelo pescoço de um dos machins juba dourada. Uma cabeça de mastim com 1 metro de altura voou. A velocidade de Linley era simplesmente muito rápida. Não, falando com precisão, a velocidade de morte da violeta de sangue era muito rápida. Somente depois de cortar 8 cabeças de Goldman e Mastiffs é que a primeira cabeça voou. E só agora os restantes machins juba dourada, que estavam todos ajoelhados em terror, despertaram em si. Perto dali, o maior dos machins juba dourada forçou-se a levantar-se, depois levantou a cabeça e começou a uivar com raiva. Mas apesar disso, seus membros ainda tremiam e seus olhos ainda estavam cheios de medo incrédulo. Sua inteligência, porém, era muito alta. Todos esses machins juba dourada sabiam que esse humano que emitia essa aura aterrorizante iria matar todos eles. Mesmo que estivessem aterrorizados, eles ainda resistiriam. Depois de beber tanto sangue fresco, violeta de sangue emitiu um som alegre. Morrer, morrer. Quanto mais ele matava, mais Linley sentia como se o desejo de matar o estivesse consumindo. Neste momento, o único desejo que ele tinha era matar. Os restantes cerca de 100 machins juba dourada não se atreveram a enfrentar Linley diretamente. Todos eles viraram as costas e correram. Svi. A espada violeta de sangue de Linley cortou a cabeça de outro mastim juba dourada. Sabendo que não seria capaz de fugir, este mastim juba dourada virou-se e abriu a boca, mordendo Linley enquanto respirava chamas pela boca. Instintivamente, o corpo de Linley ficou coberto por seu ki de batalha sangue de dragão azul escuro, que o protegeu e bloqueou o sopro de chamas deste mastim juba dourada.
Quando a espada violeta se aproximou da cabeça do Mastim Juba Dourada, o Mastim Juba Dourada pôde sentir claramente que a aura sinistra que esta espada violeta emitia era agora várias vezes mais forte do que antes. Esse terror, como nunca havia sentido antes, fez com que seus membros amolecessem. Até mesmo a energia gerada pelo núcleo de magicita em seu corpo parou, e ele simplesmente ficou ali, permitindo que a espada violeta cortasse sua cabeça. Cercado por uma aura sinistra que assumiu forma física, Linley constantemente perseguia e matava um Mastim Juba Dourada após o outro. Esses tiranos locais, os Mastins Juba Dourada, estavam agora verdadeiramente em pânico. Eles não tinham ideia de onde esse deus diabólico tinha vindo. Essa aura sinistra era agora tão forte que até suas funções corporais estavam sendo afetadas. Mesmo que quisessem lutar, seus corpos não estavam mais sob seu controle total. Sangue espirrou por toda parte. Membros cortados e cabeças decepadas voaram por toda parte. Num piscar de olhos, 30 Mastins Juba Dourada morreram no local. Chefe, chefe! Bebe gritou freneticamente. Bebe podia sentir o estado em que Linley estava atualmente. Ele estava com medo de que, no futuro, Linley se transformasse permanentemente em um louco massacrador constante. Lentamente a forma de Linley desacelerou seus movimentos. Bebê, estou bem. A voz de Linley soou na mente de Bebe. Bebe imediatamente correu. Bebe podia ver claramente a parte superior do corpo nu de Linley, a testa coberta de suor e aquela leve camada vermelha em sua pele. Neste momento os olhos de Linley estavam fechados e seu peito subia e descia como o fole de um ferreiro. Uau! Soltando um longo suspiro, Linley finalmente abriu os olhos. Os olhos de Linley agora retornaram à sua clareza normal. Chefe, o que aconteceu com você? Bebe disse preocupado. Com uma pitada de medo persistente, Linley olhou para a espada violeta de sangue em suas mãos. Neste momento, Linley estava muito certo de que esta espada violeta de sangue tinha sido uma espada de matador e que matou um número extraordinariamente elevado de pessoas. Linley até suspeitou que o mar interminável de sangue, ossos e cadáveres que ele havia sentido anteriormente tinha sido obra de violeta de sangue. Mas aqueles cadáveres, Linley nem sequer reconheceu a maioria deles ou a que raças eles pertenciam. Existe uma raça de humanos com cabeças de touros? Será que estes são os minotauros lendários de outros planos? Linley pensou interrogativamente. Em seus livros, Linley já tinha visto referências a minotauros antes, mas não existiam tais criaturas no continente Yulan. Mas muitos dos outros cadáveres, Linley nunca tinha visto ou ouvido falar, mesmo nos livros e registros que leu. Por exemplo, aquelas enormes criaturas gigantes que tinham 10 metros de altura, eram cobertas por grossas escamas pretas e tinham 2 enormes chifres brotando de suas testas. A aura que emanava de seus cadáveres encheu Linley de pavor. Linley tinha a sensação de que aquelas criaturas enormes definitivamente não eram nem um pouco mais fracas do que algumas das feras mágicas de nível santo que ele tinha visto. Mas havia inúmeros cadáveres daquelas criaturas gigantes. Era verdade. Aqueles cadáveres de criaturas que não eram mais fracas que as feras mágicas de nível santo podiam ser vistos por toda parte naquele mar de sangue sem limites. Quem era o proprietário anterior desta espada violeta de sangue? Na verdade, ele matou muitos combatentes poderosos. Linley ficou secretamente chocado. Ele estava absolutamente certo de que esta espada definitivamente veio de um dos planos superiores, porque o continente Yulan simplesmente nunca teve tantos combatentes poderosos. Ao pensar em como ele originalmente adquiriu a violeta de sangue, Linley entendeu algo. Esta espada divina violeta de sangue realmente não se originou do continente Yulan. Com um pensamento, Linley absorveu violeta de sangue em seu anel interespacial. Ufa! A menos que seja absolutamente necessário, eu definitivamente não posso ativar a aura sinistra escondida dentro desta espada violeta de sangue novamente. Linley já havia se decidido sobre isso. Neste momento, Bebe saltou sobre os ombros de Linley. Chefe, o que acabou de acontecer? Bebe perguntou. Linley riu ao olhar para Bebe. Bebe, você se lembra de como descobrimos aquela formação mágica quando estávamos no Vale Nebuloso? Naquela época, o vovô do Erin havia dito que a misteriosa formação mágica era ainda mais complicada e misteriosa do que as formações mágicas de nível santo. E a violeta de sangue foi usada para apoiar essa formação mágica. Naquela época suspeitávamos que a violeta de sangue não era uma espada tão simples quanto parecia. E de fato, esse é o caso. Bebe imediatamente ouviu com atenção. Esta espada divina violeta de sangue provavelmente sofreu uma quantidade infinita de assassinatos e massacres, e também matou muitos combatentes poderosos, incluindo aqueles de nível santo ou até superior. E precisamente porque esse é o caso, dentro desta espada violeta de sangue há uma aura sinistra terrivelmente poderosa. Uma vez ativado e agitado, até mesmo aqueles mastins Juba Dourada tremeram e se ajoelharam de medo. Mas apesar de ter seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos. Uma vez ativado, o Blood Violet deve absolutamente ser alimentado com sangue. Caso contrário, a violeta de sangue se recusará a obedecer às minhas intenções e não entrará obedientemente no meu anel interespacial. Bebe assentiu. Chefe, essa espada violeta de sangue é realmente aterrorizante. Só então, aquela aura sinistra me fez tremer de medo também, e meus membros tremeram também.
Em uma situação como essa, mesmo sendo uma fera mágica de rank 9, talvez eu só conseguisse usar metade do meu poder, Bebe disse honestamente. Quanto às feras mágicas de rank 8, quando oprimidas por aquela aura sinistra, elas provavelmente não seriam capazes de usar nem um décimo de seu poder. Quando a aura sinistra dentro da violeta de sangue fosse ativada, o próprio poder do oponente seria impactado e cairia. Se até mesmo uma besta mágica de rank 9 fosse influenciada de forma tão dramática, alguém poderia facilmente imaginar o quão útil esta espada seria em batalha. Mas ser possuído por esse desejo cruel, selvagem e assassino realmente não é uma sensação boa. Uma vez que a aura sinistra seja ativada, eu absolutamente devo matar um grande número de criaturas vivas antes que esse desejo selvagem, cruel e assassino seja saciado. Linley tinha acabado de sentir esse desejo, então ele sabia muito bem como era. A menos que fosse absolutamente necessário, era melhor não ativar aquela aura sinistra. Tudo bem, Bebe. Vamos coletar os núcleos de Magicite e continuar. Núcleos de Magicita? Uau, tantos! Bebe foi animadamente coletar os núcleos de Magicite. Depois de coletar os núcleos dessas dezenas de machins Juba Dourada, Linley e Bebe continuaram sua jornada, deixando os cadáveres dos machins Juba Dourada permanecerem lá. Na Cordilheira das Bestas Mágicas, uma vez mortas, mesmo as mais poderosas bestas mágicas não seriam mais do que comida para outros animais. A descoberta deste segredo contido no Blood Violet nada mais foi do que um evento paralelo. Linley continuou seu estilo de vida de treinamento. Todos os dias ele viajava cerca de 10 quilômetros, passando a maior parte do tempo treinando. Quanto à forma como a espada pesada deveria ser usada, quase todos os dias, Linley teria uma nova visão. Linley estava totalmente imerso naquela sensação maravilhosa de treinar e melhorar. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, Capítulo 4 A Sombra Negra. A primeira neve daquele inverno foi importante. Muitos lugares na Cordilheira das Bestas Mágicas também estavam cobertos de neve. Várias pegadas podiam ser vistas claramente, algumas pertencentes a humanos e também a feras mágicas de vários tamanhos. Que grande nevasca! Linley ainda usava apenas aquelas calças esfarrapadas de cânhamo, com a parte superior do corpo nua. Embora a temperatura fosse tão baixa que mesmo a água que fluía rapidamente congelaria, Linley não temia isso nem um pouco. Descalço, Linley continuou avançando. Chefe, já deveria ser quase a hora do festival de Yulan, certo? Bebe adivinhou. Depois de ter estado na Cordilheira das Bestas Mágicas por tanto tempo, Linley nem tinha uma ideia aproximada de que dia era. Embora Linley tivesse um relógio de bolso, o relógio só era capaz de marcar a hora simples e não registrava datas. Deve ser por volta dessa época. Linley assentiu. Depois de ter estado na Cordilheira das Bestas Mágicas por cerca de 2 anos, a destreza de Linley como guerreiro aumentou a um ritmo bastante rápido. Ele estava no auge do rank 7 agora. Mas em termos de uso da espada pesada, sua habilidade em manejar sua espada pesada adamantina era imensamente maior do que era originalmente. Em particular, depois de se tornar um mago de elemento duplo rank 8, quando ele usou sua magia e suas habilidades de guerreiro simultaneamente, seu poder foi elevado a um nível muito alto. Bebe e Linley se viraram para olhar para trás. Não muito longe, 2 guerreiros robustos vestidos com armaduras de couro e segurando armas corriam freneticamente, aparentemente em pânico. Vendo que eram outros humanos, Linley continuou seu caminho. A Cordilheira das Bestas Mágicas tinha um grande número de especialistas humanos treinando dentro dela, e nos últimos 2 anos, Linley encontrou alguns humanos. Com relação aos humanos na Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley tinha um princípio simples: não irrite os outros. Afinal, muitas pessoas estavam aqui com a intenção de levar para si os cristais de magicita nas bolsas de outras pessoas. Como Linley tinha um anel interespacial, ele não precisava carregar sua bolsa com ele. Assim, havia muito poucas pessoas que desejavam agir contra Linley. Espera! Um grito frenético vindo de trás. Mas Linley não prestou atenção neles, continuando a caminhar. Essas 2 pessoas correram muito rápido e rapidamente ultrapassaram Linley. Quando se aproximaram, Linley imediatamente parou e virou-se. O que você quer? Linley olhou friamente para aqueles 2 homens. Linley percebeu que esses 2 não eram fracos. No entanto, o nível de poder de um humano era difícil de avaliar à primeira vista. Linley foi bastante cauteloso ao lidar com esses 2. Os 2 homens robustos trocaram olhares e depois forçaram sorrisos estranhos para Linley. Um deles, um homem careca e caolho, disse desculpando-se: não temos mais intenções. Apenas as regiões centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas são muito perigosas. Nós 2 irmãos, gostaríamos de viajar com você, amigo. Dessa forma, podemos ajudar uns aos outros. Não seria mais seguro? O outro homem careca estremeceu momentaneamente, depois rapidamente assentiu repetidamente. Certo. A região central é muito perigosa. Se viajarmos juntos, poderemos ajudar uns aos outros. Que tal agora? Assim que todos nós deixarmos as regiões centrais e deixarmos a Cordilheira das Bestas Mágicas, seguiremos nossos próprios caminhos. Não interessado. Linley franziu a testa. Voltando-se, ele continuou sua jornada em frente. Linley não era um jovem facilmente enganado do passado.
Ele poderia dizer que esses dois estavam claramente mentindo, ajudando-os aos outros na Cordilheira das Feras Mágicas. Que piada! Essas duas pessoas definitivamente não tinham boas intenções em querer viajar com ele. Linley não queria causar nenhum problema e também não se incomodava em matar esses dois. Naturalmente, ele não gostaria que eles viajassem com ele. Vendo quão rudemente Linley recusou e continuou sua jornada, esses dois homens carecas se entreolharam. Hesitando apenas um pouco, eles imediatamente correram novamente. Espere, amigo, por favor, espere. Os dois homens carecas alcançaram novamente. Linley não pôde deixar de franzir a testa enquanto virava a cabeça para olhar friamente para os dois. Os dois homens olharam sem jeito para Linley. O homem caolho disse se desculpando: "Sinto muito, mas nós dois realmente gostaríamos de viajar com você. Não se preocupe, assim que deixarmos este lugar, definitivamente mostraremos gratidão a você." Linley olhou para cada homem. "Se você quiser seguir, então siga." Linley disse calmamente. Depois de ter estado na Cordilheira das Bestas Mágicas por tanto tempo, Linley era bastante experiente agora. Se esses dois insistiram em viajar com ele, então deixe-os. Linley estava confiante em sua própria capacidade de lidar com eles. Afinal, Linley também tinha Bebe com ele nos ombros. "Obrigado, obrigado." Aqueles dois homens carecas disseram agradecidos. Imediatamente, os dois se moveram juntos para caminhar ao lado de Linley. Ao mesmo tempo, eles examinavam constantemente a área ao seu redor, com uma pitada de pavor em seus olhos. "Amigo, viemos da província administrativa do Distrito Sudoeste do Império O'Brien. De onde você é?" O careca de um olho só parecia querer ter relações mais amigáveis com Linley. As sobrancelhas de Linley se contraíram. O Império O'Brien? Linley sabia muito bem que se ele cortasse diretamente a Cordilheira das Bestas Mágicas, ele seria capaz de chegar ao território do Império O'Brien rapidamente. Por que tantas perguntas? Linley olhou para o homem. "Se você quiser seguir, então siga. Não faça barulho." Tudo bem, tudo bem." O careca caolho assentiu repetidamente. Eles poderiam dizer que Linley definitivamente não era uma pessoa comum. Não era muito estranho para ele usar apenas calças de cânhamo no inverno, mas o que era surpreendente era que um humano na região central da Cordilheira das Bestas Mágicas pudesse ser tão calmo e sem pressa. Era como se esta região perigosa não passasse de um jardim de flores para ele. "Grande irmão." O careca puxou o braço do outro careca caolho. Em voz baixa, ele disse: "Irmão mais velho, você acha que conseguiremos preservar nossas vidas?" O careca de um olho só olhou ao redor com medo e disse em voz baixa: "Não pense demais nas coisas. Por enquanto vamos seguir esse sujeito misterioso. Se o seguirmos, poderemos ter uma chance." "Certo." O primeiro careca assentiu, mas em seu coração, ele ainda sentia medo. À frente deles, Linley caminhava com muita naturalidade. Linley percebeu que os dois homens atrás dele estavam sussurrando, mas Linley tinha a sensação de que esses dois homens não eram do tipo que tentavam agir contra ele. Depois de um tempo, Linley descansou. Cada dia, Linley viajava apenas 10 quilômetros. O resto do tempo foi gasto em treinamento. Os dois homens atrás dele ficaram verdadeiramente frenéticos quando Linley descansou tão cedo. "Por que você parou?" O careca de um olho só disse freneticamente. Linley olhou infeliz para os dois homens. O homem mais jovem riu apressadamente. "Milord, estas ainda são as regiões centrais. Não seria melhor sairmos correndo das regiões centrais antes de descansar?" Linley franziu a testa e depois falou. "Não me irrite. Se você quiser me seguir, então siga. Se você quiser ir, então vá. Quanto a mim, se quiser parar, paro. Se você continuar fazendo tanto barulho, então não me culpe se eu matar vocês dois." Os dois homens carecas trocaram olhares e depois riram sem jeito. "Desculpe, desculpe." Os dois imediatamente recuaram ligeiramente, não ousando mais perturbar Linley. "Esses dois estão agindo de uma maneira estranha." Linley olhou para esses dois homens. Esses dois homens disseram que queriam deixar a Cordilheira das Bestas Mágicas, mas insistiram em segui-lo. Se ele não fosse embora, eles também não iriam embora. Por que eles insistiram em segui-lo? Ele não conhecia esses dois homens. Linley sentou-se de pernas cruzadas, colocando a espada pesada de adamantina sobre as pernas. Mas justamente neste momento, Linley de repente sentiu uma pontada de medo em seu coração. "Svi!" Linley de repente virou a cabeça. Uma sombra negra de repente brilhou na frente dele e depois desapareceu. "Ah! Ah!" De longe, ouviu-se um grito de terror, mas depois de 2 ou 3 gritos, silenciou. Só agora Linley percebeu que dos dois homens carecas, só restava um. O que restou foi o careca de um olho só. Quanto ao irmão mais novo, o homem já havia partido. Ao lado do homem havia uma poça de sangue. "Ah! Ah! Não, não!" O careca caolho parecia ter sofrido algum tipo de choque indescritível quando começou a gritar. Linley levantou-se solenemente e Bebe começou a ficar cauteloso também. "Chefe, essa criatura é extremamente rápida." Bebe falou mentalmente solenemente. "Estamos na Cordilheira das Bestas Mágicas há muito tempo. Esta é a criatura mais rápida que encontramos até agora. Eu não conseguia nem ver claramente se era um homem ou uma fera mágica." Linley também não conseguiu ver claramente.
A velocidade daquela criatura era simplesmente muito rápida. Em termos de velocidade de movimento, foi até um pouco mais rápido que Beb. O que exatamente foi isso? Beb entrou no 9º posto agora e passamos algum tempo aqui na Cordilheira das Bestas Mágicas. Mas em termos de velocidade, nunca encontramos nada que fosse mais rápido que Beb. Lily começou a ficar desconfiado. A velocidade de Beb era sua maior força. Foi difícil encontrar uma fera mágica capaz de ultrapassar Beb, mesmo entre o 9º rank. O que era aquela criatura estranha? Poderia ter sido uma criatura de nível santo? Lily sentiu um leve choque. Bestas mágicas de nível santo seriam naturalmente rápidas. Faria sentido ser mais rápido que Lily. Lily imediatamente virou a cabeça para olhar para o careca de um olho só. Neste momento, os olhos do careca de um olho só estavam cheios de medo e sua boca murmurava continuamente alguma coisa. De vez em quando, ele olhava em volta com medo, como se estivesse com medo de ser atacado novamente. Sentindo-se sendo agarrado, o careca caolho não pôde deixar de gritar de terror. Mas quando ele recobrou o juízo e olhou para trás, viu que foi Lily quem o agarrou pelas roupas. Falar: "O que está acontecendo?" Lily olhou para ele acusadoramente. "Caso contrário, vou abandonar você aqui e viajar sozinho." Não me abandone." O careca caolho caiu diretamente de joelhos. "Eu vou conversar. Eu falarei." Vendo isso, Lily não pôde deixar de franzir a testa. Ele tinha ouvido falar há muito tempo que o Império O'Brien era uma grande potência militar. O povo do Império O'Brien venerava profundamente o deus da guerra e, portanto, muitos dos cidadãos do Império treinariam no caminho do guerreiro. Guerreiros poderosos estavam extremamente orgulhosos. Para que este homem careca pudesse entrar na região central da Cordilheira das Bestas Mágicas, ele claramente também não era fraco. Mesmo que ele não fosse um guerreiro rank 7, ele deveria ser pelo menos um guerreiro rank 6. Mas o homem careca e caolho tinha acabado de cair de joelhos, sem mostrar nenhuma coluna vertebral. "Milord, você não sabe o quão terríveis foram estes últimos dias. Eles foram como um sonho terrível, terrível." Os olhos do homem careca e caolho estavam começando a se encher de lágrimas. Lily imediatamente começou a ouvir atentamente. "Desta vez, eu, meu irmão mais novo, minha esposa e um grupo de amigos formamos um esquadrão para entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas e começar nosso treinamento. Esperávamos adquirir alguns núcleos de Magicite também. Para pessoas como nós, que entramos na Cordilheira das Bestas Mágicas mais de 5 vezes, esta foi uma viagem comum. Mas não esperávamos." Todo o corpo do careca tremia. No terceiro dia depois de entrarmos na Cordilheira das Bestas Mágicas, assim que entramos nas regiões internas, entramos em um pesadelo. Este meu esquadrão tinha 6 guerreiros de rank 7 e 2 magos de rank 6. Enquanto permanecêssemos nas regiões internas da Cordilheira das Bestas Mágicas, não deveria haver nenhum perigo. Mas quem poderia imaginar que encontraríamos um monstro aterrorizante? Monstro? Lily franziu a testa. A primeira vez que o encontramos, ele imediatamente nos emboscou, matando um dos meus bons amigos, exatamente como agiu agora. Todo o corpo do careca de um olho só tremia. Fiquei furioso porque esse monstro era simplesmente muito rápido. Não podíamos nem dizer como era. Só depois de ouvir os gritos miseráveis do nosso amigo é que soubemos que estávamos sob ataque. E então, vendo sangue no chão, percebemos que nosso amigo provavelmente estava morto. Na época, todos nós acreditávamos que a fera mágica só era capaz de atacar em emboscada e não ousávamos nos enfrentar diretamente. Claramente não foi tão forte. Em nossa fúria, até pensamos em matá-lo para nos vingarmos. Mas a princípio não conseguimos encontrar o monstro. O careca caolho respirou fundo, acalmando seu coração agitado antes de continuar. Mas naquela mesma noite, pouco depois de terminarmos o jantar, o monstro voltou. Enquanto ele falava, o único olho do homem se arregalou. Claramente ele estava muito nervoso. Desta vez, como da vez anterior, aquele monstro emboscou e levou embora um dos nossos magos. Mas desta vez carregou o mago a apenas algumas dezenas de metros de distância antes de começar a comê-lo. Bem na nossa frente, o monstro começou a comer o mago do nosso esquadrão. Como era esse monstro? Lily perguntou imediatamente. Parecia uma pantera cujo corpo estava quase totalmente preto. O careca de um olho só disse: "Corpo totalmente negro. A besta mágica do 8º lugar, Pantera Listra Negra?" Mas dizendo isso, Lily descobriu que não acreditava. Uma fera mágica de rank 8 não poderia atingir uma velocidade tão surpreendente. Nem mesmo uma pantera, uma fera mágica terrestre de velocidade incrível. Não era uma pantera Blackstrip. Nosso esquadrão era bastante experiente e sabemos que as panteras listras negras são cobertas por listras pretas retas extremamente densas, enquanto o corpo desse monstro era coberto por listras pretas curvas que pareciam um padrão decorativo. Livro 8 A Jornada de 10.000 Quilômetros. Capítulo 5 A Misteriosa Pantera Negra. Lily estava começando a franzir a testa. Ele também nunca tinha ouvido falar de tal criatura. Havia vários tipos de feras mágicas do tipo pantera, mas uma que era inteiramente preta e coberta com densas linhas pretas onduladas que formavam padrões decorativos. Era totalmente inédita. De modo geral, criaturas das quais nunca se ouviu falar não devem ser subestimadas.
O careca de um olho só disse. Aquele monstro decidiu comer a carne do rosto e das pernas do nosso mago bem na nossa frente, uma grande mordida de cada vez. Observando isso, ficamos todos furiosos e instantaneamente avançamos para atacá-lo. No entanto, o careca balançou a cabeça. O que não esperávamos era que o monstro fosse poderoso demais. Originalmente pensamos que a razão pela qual ele atacou de emboscada e depois escapou foi porque estava fraco. No entanto, quando todo o nosso grupo o atacou, apenas nos feriu gravemente. Gravemente ferido? Lily questionou com desconfiança. Certo. O careca de um olho só disse com medo e raiva. Aquele monstro definitivamente era capaz de matar todos nós, mas não matou. Isso apenas nos feriu gravemente. Originalmente pensamos que ainda teríamos uma chance de viver, apenas para descobrir que o monstro estava focado em nós agora. Cada dia, isso levaria 2 dos nossos. Às vezes, isso os levaria embora, enquanto outras vezes, apenas comeria nossos amigos que não estão muito longe de nós. O coração de Lily tremeu. Ele sabia que as feras mágicas eram altamente inteligentes. A fera mágica que esse homem careca e caolho encontrou era claramente extremamente poderosa e extremamente inteligente. Muito provavelmente, essa fera mágica era uma criatura pervertida. Queríamos fugir de volta, mas cada vez que tentávamos nos afastar e sair da cordilheira das bestas mágicas, aquele monstro voltava e nos feria gravemente novamente. Aquele homem careca e caolho riu amargamente. Nós simplesmente não conseguimos escapar da cordilheira das bestas mágicas. Todos os dias, aquele monstro vinha e levava embora 1 ou 2 pessoas. Em um piscar de olhos, nosso esquadrão de 12 pessoas só tinha 6 sobrando. Já tendo visto isso acontecer diversas vezes, minha esposa finalmente desabou mentalmente quando o monstro mais uma vez começou a comer nossos amigos na nossa frente. Ela me implorou para matá-la. O careca caolho riu amargamente. Você não tem ideia do terror que sentimos depois daqueles 3 dias. Todos nós estávamos à beira do colapso. Minha esposa estava bastante fraca, ainda mais fraca que eu. Diante dessa escolha terrível no final, finalmente tomei a decisão de acabar com o sofrimento de minha esposa. Você matou sua esposa? Lily franziu a testa. Sim, eu a matei com minhas próprias mãos. O careca de um olho só disse dolorosamente. Mas no mesmo dia em que matei a minha mulher, encontramos várias outras pessoas, uma das quais era uma figura importante na nossa província administrativa do Sudoeste. Um combatente de patente nona chamado Pruitt Pulut. Estávamos à beira do desespero e do colapso. Eu matei minha própria esposa, mas logo em seguida apareceu um combatente de rank 9. Como você acha que eu me senti? Todo o corpo do careca de um olho só tremia. Quase enlouqueci. Verdadeiramente. Quase me matei de tanta dor. Lily podia imaginar totalmente como, quando superado pelo desespero e mentalmente destruído, alguém mataria pessoalmente a esposa, para não permitir que a esposa sofresse o destino de ser comida viva, uma mordida de cada vez. Mas então, depois de matar a esposa, apareceu um combatente do 9º posto? Esse tipo de contraste era definitivamente capaz de deixar alguém louco. Fiquei cheio de dor, mas meus outros amigos ficaram muito felizes, porque sabiam que agora tínhamos uma chance. Um combatente do 9º posto. Esse era alguém que apenas o nível santo superaria. Contamos nossa história para ele, e Lord Pruitt imediatamente prometeu se livrar dessa fera para nós. Quando aquele monstro veio mais uma vez para nós, Lord Pruitt imediatamente agiu. Uma expressão estranha estava no rosto daquele homem careca e caolho. Apenas um golpe. O monstro recebeu um golpe frontal de Lord Pruitt e depois quebrou a cabeça de Lord Pruitt com um golpe de suas patas. O coração de Lily tremeu. Foi realmente capaz de levar um golpe de frente de um combatente do 9º posto? Sua velocidade e defesa eram incrivelmente aterrorizantes. Um monstro como esse definitivamente não poderia ser subestimado. Desta vez, o monstro estava extremamente animado. Bem diante de nossos olhos, de repente se transformou, aumentando de tamanho de 2 metros de altura para quase 5 metros de altura e 10 metros de comprimento. Devorou Lord Pruitt de um só gole. O careca de um olho só disse aterrorizado. A expressão no rosto de Lily mudou. Capaz de alterar seu tamanho? Lily ficou verdadeiramente chocado. Todas as feras mágicas de nível santo eram capazes de mudar de tamanho. Eles poderiam facilmente tornar-se muito maiores ou muito menores. Mas é claro, um número muito pequeno de feras mágicas de 9º rank com talento natural extremamente alto poderia fazer isso também. Por exemplo, Bebe foi capaz de mudar ligeiramente de tamanho. Em outras palavras, esta fera mágica era uma fera mágica de nível santo ou uma fera mágica extremamente talentosa de rank 9. Não seria um nível santo, seria? O coração de Lily estava um pouco instável. Embora Lily fosse muito autoconfiante, ele ainda não tinha nenhuma esperança de lidar com uma fera mágica de nível santo. Aquele homem careca e caolho riu dolorosamente. Simplesmente assim, o monstro continuou a nos atormentar, comendo 2 de nós por dia. No final, só sobramos meu irmão mais novo e eu. Continuamos a fugir pelas regiões centrais, esperando em vão que esse monstro travasse uma batalha com alguma outra fera mágica poderosa, dando-nos a chance de fugir. Mas claramente nenhuma besta mágica foi capaz de parar aquele monstro. Lily assentiu. Ele agora entendeu totalmente.
Mas esse homem careca e caolho não tinha boas intenções em relação a Linley, insistindo em segui-lo. Claramente, isso estava fora da esperança de que Linley o protegesse. Agir assim mostrou que esse homem não se importava se Linley viveria ou morreria. A expressão no rosto de Linley ficou dura. Milord, eu não tive outras escolhas. O careca de um olho só sabia o que Linley estava pensando. Ele disse apressadamente, eu tenho filhos. Meu segundo irmão também teve filhos. Não queríamos morrer. Você acha que eu quero morrer? Linley disse friamente. Apenas com base no que aquele homem careca e caolho disse, Linley teve uma noção geral de quão poderoso esse monstro era. Foi mais rápido que Bebe e não foi ferido por um golpe de espada de um combatente rank 9. Apenas com base nesses 2 pontos, Linley não pôde deixar de ficar nervoso. Além do mais, esse foi apenas o poder que foi revelado. Qual foi o verdadeiro nível de poder possuído por este monstro? Foi uma fera mágica de nível santo? Linley não tinha certeza. Se fosse uma besta mágica de nível santo, então mesmo que ele e Bebe unissem forças, eles ainda não seriam páreos. Você não queria morrer, então nos puxou para baixo da água também? Linley sentiu-se extremamente insatisfeito. Bebe, vamos embora. Linley imediatamente acelerou seus passos, avançando. O careca de um olho só continuou seguindo Linley. Linley não pôde evitar virar a cabeça e olhar para ele com frieza. Esse bastardo ainda estava seguindo? Claramente aquele monstro estava pensando naquele homem careca e caolho. Milord, você por favor me salve. Os olhos do homem careca e caolho estavam cheios de um olhar suplicante. Mas suas ações só fizeram com que Linley não gostasse dele cada vez mais. Este homem era egoísta, preocupando-se apenas consigo mesmo. Ele não se importava nem um pouco com os outros. Até mesmo um combatente de 9º posto morreu. Você acha que sou um combatente santo? Linley de repente puxou a espada pesada de adamantina de suas costas, e o homem careca de um olho só ficou assustado e bateu em retirada apressada. Se você continuar a me seguir, não me culpe por ser impiedoso com você. Linley disse friamente. Linley era agora um guerreiro de pico do rank 7, e um guerreiro de estágio intermediário do 9º rank em Dragonfor. Embora ele fosse um pouco mais poderoso do que quando estava na cidade de Ace, Linley só foi capaz de lutar contra aquele guerreiro do 9º posto Kaiser, até empatar. Neste momento, seria muito difícil para Linley conseguir matar um combatente do 9º posto com um só golpe. Mas aquele monstro fez exatamente isso facilmente, matando um combatente do 9º nível. Arriscando a própria vida por uma pessoa que ele nem conhecia? Isso valeu a pena? Linley devolveu sua espada pesada de adamantina à bainha e depois saiu sozinho. O careca caolho ficou ali parado, sem ousar segui-lo. Ele apenas olhou com desespero e ódio para as costas de Linley. Ah! Depois de caminhar menos de 100 metros, um grito agonizante veio de trás dele. Linley imediatamente se virou para olhar para trás. No chão nevado havia uma pantera negra com 2 metros de altura e quase 4 metros de comprimento. A pantera negra tinha em suas mandíbulas o corpo daquele homem careca e caolho. Salve-me. O careca caolho ainda estava vivo. A atenção de Linley estava totalmente focada na pantera negra. O corpo da pantera negra estava coberto por um grande número de linhas onduladas e padronizadas. Foi muito bonito, na verdade. E agora, os olhos frios daquela pantera negra estavam olhando para Linley com curiosidade. Claramente, a pantera negra estava jogando. O jogo anterior tinha acabado de terminar e agora Linley se tornou a próxima vítima do jogo. Me salve. O careca de um olho só olhou para Linley, implorando a Linley com os olhos. Mas aquela pantera negra mordeu violentamente. Com um som estridente, metade da cintura do careca caolho foi arrancada com uma mordida e seus intestinos começaram a escorregar. O careca caolho teve espasmos no chão algumas vezes, não morrendo imediatamente. A pantera negra avançou graciosamente, pisando no peito do careca caolho com suas patas afiadas. Crunch! O peito do careca caolho cedeu, e segundos depois, ele parou de se mover. A pantera negra olhou para Linley com interesse e então começou a se mover lenta e graciosamente em direção a Linley. Deve ser dito que seu passo gracioso era realmente muito bonito de se ver. Bebê, prepare-se para emboscá-lo. Desta vez vamos com tudo. Linley poderia dizer que esta fera mágica do tipo pantera não identificável agora estava de olho nele. Em vez de permitir que esta criatura o emboscasse como quisesse, era melhor enfrentá-la de frente. Linley tirou a espada pesada de adamantina da bainha, olhando para a pantera negra. O corpo de Linley começou a se transformar. Chifres frios e afiados irromperam de sua testa, enquanto escamas pretas rapidamente cobriram todo o seu corpo. Aquela cauda robusta surgiu atrás dele também, e seus joelhos, cotovelos e coluna ficaram alinhados com pontas afiadas. Em um piscar de olhos, Linley tinha totalmente a forma draconiana. A pantera negra, vendo este humano de repente se transformar em uma estranha aberração em forma humana, não pôde deixar de se assustar. Seu cabelo elegante e brilhante imediatamente se levantou com cautela. Um deles era um guerreiro sangue de dragão. O outro, uma misteriosa fera mágica do tipo pantera. Empunhando a espada pesada de adamantina em suas mãos, Linley não se moveu, apenas ficou ali parado no chão nevado, tão estável e imóvel quanto uma montanha. O corpo da pantera negra começou a se agachar ligeiramente.
estava reunindo seu poder. Uau! Seus olhos dourados escuros fixaram-se na Pantera Negra. Desta vez Linley mal conseguiu ver os movimentos da Pantera Negra. Num piscar de olhos, a Pantera Negra cruzou a distância de 100 metros entre eles e chegou na frente dele. O quê? Movendo-se tão rápido quanto um relâmpago, a cauda dracônica de Linley balançou no corpo da Pantera Negra. Em termos de velocidade, a velocidade de ataque da cauda de Linley era na verdade muito mais rápida que a velocidade de movimento da Pantera Negra. A Pantera Negra foi derrubada 10 metros no chão nevado. Mas imediatamente após pousar, a Pantera Negra soltou um grunhido profundo enquanto olhava para Linley com seus olhos frios. Desta vez, a criatura iria claramente atacar com força total. Com um salto, a Pantera Negra avançou a uma velocidade incrível, tão rápida que fez o coração tremer. Linley poderia dizer claramente que não havia um único indício de sangue no corpo da Pantera Negra. A cauda dracônica de um guerreiro sangue de dragão de estágio intermediário do 9º posto não foi capaz de feri-lo. A pesada espada adamantina de Linley balançou para baixo, cortando tão rápido quanto um relâmpago. A luz negra parecia fluir da lâmina da espada pesada de adamantina. A Pantera Negra realmente se atreveu a balançar uma pata para agarrar diretamente a espada pesada e adamantina de Linley. Clang! A espada pesada adamantina de Linley foi desviada para o lado pela pata da Pantera Negra. Golpear! A outra pata cortou o braço de Linley. Nas escamas pretas que cobriam o braço de Linley, um arranhão bastante profundo podia ser visto, e 2 escamas também haviam sido abertas. O homem e a fera mágica trocaram um golpe. Eles imediatamente se separaram. Rosne, parada no meio da neve, a Pantera Negra olhou friamente para Linley. Ele agora via Linley como um adversário sério. Agora mesmo, seu ataque não foi capaz de destruir totalmente aquela defesa escalonada e arrancar o braço de Linley. Isso deixou a Pantera Negra muito surpresa. Linley olhou para o dano causado à sua armadura escamosa. A maioria das feras mágicas do 9º rank não eram capazes de romper a defesa de Linley. Mas agora mesmo, aquela pantera conseguiu separar 2 escamas. O corpo da Pantera Negra aumentou repentinamente de tamanho, passando de 2 metros de altura para 5, e alongando-se para 10 metros também. Aquela cauda preta da pantera balançava como um chicote. A pantera continuou a olhar friamente para Linley. Rosnar! Esta enorme criatura mais uma vez atacou Linley. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 6, Outra transformação. Chefe! A voz de Bebe ecoou na mente de Linley. Segurando a espada pesada de adamantina com uma mão, Linley saltou para trás em um padrão de esquiva em arco. Ao mesmo tempo, ele disse mentalmente: Bebe, não entre em pânico. Deixe-me primeiro ter uma boa luta com esta misteriosa Pantera Negra. Se eu não consigo vencê-lo, você pode agir contra ele. Você é minha arma secreta. Bebe, compreendendo, recuou rapidamente para o lado. Neste momento, Linley estava cheio de um desejo crescente de lutar. Apesar de ter passado tanto tempo na Cordilheira das Bestas Mágicas, ele ainda não havia encontrado um oponente que exigisse que ele realmente usasse todo o seu poder. As feras de nível santo eram muito poderosas, enquanto Linley agora podia dominar totalmente as feras mágicas comuns do 9º posto através de sua velocidade maior. Só que esta misteriosa Pantera Negra era ainda mais rápida que Linley. Rosnar! A enorme Pantera Negra pousou no chão, o olhar frio fixo em Linley. Mas Linley só tinha uma sugestão de sorriso nos lábios. Ele aumentou de tamanho, mas sem dúvida sua velocidade agora é mais lenta. Linley poderia dizer claramente que a velocidade desta Pantera Negra havia caído de 20% a 30% agora. Com o apoio do feitiço supersônico do estilo vento, Linley estava totalmente confiante em sua capacidade de lidar com ele. Mas Linley também entendeu alguma coisa. Com o tamanho maior veio a velocidade menor. Mas muito provavelmente as habilidades ofensivas da Pantera Negra aumentaram bastante. Mesmo em sua forma normal, a Pantera Negra conseguiu rasgar 2 escamas de Linley. Linley não se atreveu mais a permitir que a Pantera Negra lançasse mais ataques de garras contra ele. Com um assobio, aquela misteriosa Pantera Negra mais uma vez atacou Linley em alta velocidade, chegando na frente de Linley em poucos instantes. Uau! Neste exato momento, Linley deslizou de repente na neve sob a Pantera Negra, passando por baixo dela enquanto simultaneamente apunhalava o peito da Pantera Negra com sua espada pesada de adamantina. Clang! A espada pesada de Linley mais uma vez bateu contra as garras afiadas da Pantera. Embora a velocidade da Pantera Negra tenha diminuído com o aumento do seu tamanho, a velocidade de ataque de seus golpes de pata ainda era surpreendentemente rápida. Svi! Aquela cauda de Pantera Negra de 7 ou 8 metros de comprimento rasgou o ar, atacando violentamente Linley. Linley deu um impulso poderoso contra o chão com o pé direito, lançando-se em direção a uma enorme árvore próxima. Ao chegar, Linley chutou violentamente a enorme árvore com ambas as pernas. Rachadura! A árvore foi quebrada ao meio e caiu, enquanto seu denso conjunto de galhos também se espatifou por toda parte. Com uma velocidade surpreendente, Linley usou a força de retorno para mergulhar de volta em direção à misteriosa Pantera Negra, enquanto, ao mesmo tempo, segurava a pesada espada adamantina com ambas as mãos em um violento golpe descendente contra a Pantera Negra. Golpear! A espada pesada de adamantina moveu-se tão rápido que rasgou o ar.
criando um som uivante e ensurdecedor. Mas neste exato momento a Pantera Negra virou a cabeça para olhar para Linley, permanecendo ali sem se mover, permitindo que Linley a atacasse à vontade. Claramente, esta Pantera Negra entendeu que depois de ter se transformado em um tamanho maior, não seria mais capaz de confiar em sua velocidade para suprimir Linley. Svi! A espada pesada de adamantina nas mãos de Linley de repente pareceu perder todo o peso e força, flutuando graciosamente para baixo a uma velocidade surpreendente. A ponta da espada, porém, começava a tremer. Bam! A espada pesada de adamantina colidiu contra o corpo da Pantera Negra. Uma expressão de surpresa apareceu nos olhos frios e arrogantes da Pantera Negra, porque esse golpe de espada parecia não ter força alguma. Sem hesitar nem um pouco, enviou sua longa cauda de 7 ou 8 metros cortando ferozmente em direção a Linley. Raio! Os olhos anteriormente calmos de Linley de repente pareceram cuspir raios. A Pantera Negra de repente sentiu como se aquela espada pesada de adamantina que acabará de tocar suas costas explodisse de repente com uma explosão de força terrivelmente poderosa. A força era como a erupção de um vulcão, liberando energia de forma selvagem e em alta velocidade. Bam! A Pantera Negra sentiu seus membros ficarem moles e seu corpo foi pressionado de forma significativa. Seu pelo preto brilhante de repente começou a ondular como as ondas do mar. Rosnar! Uma pequena quantidade de sangue vazou do canto da boca da Pantera Negra. Este nível de empunhar algo pesado como se fosse leve, exigia uma coordenação perfeita entre a força física e o ki de batalha. Não foi apenas força bruta, em vez disso estava concentrando todo o poder acelerado e liberando-o de uma só vez. Embora a Pantera Negra possuísse capacidades defensivas surpreendentes com seu pelo neutralizando mais da metade do poder ofensivo, uma quantidade significativa de poder ainda entrava em seu corpo, causando alguns ferimentos internos à Pantera Negra. Que merda! Aquela cauda preta em forma de chicote da Pantera Negra pousou violentamente no corpo de Linley, destruindo as escamas blindadas na cintura de Linley e fazendo-o voar. Assim como Linley estava prestes a bater na parte superior do tronco de outra grande árvore, Linley de repente estendeu a mão direita e mergulhou suas garras no tronco da árvore como um gancho. Pendurado no tronco, Linley olhou de sua posição para o tronco superior da árvore. Como eu pensava, uma vez que se transforma em um tamanho grande, seu poder ofensivo aumenta muito. Linley olhou para as escamas quebradas em sua cintura e o sangue fresco vazando por baixo delas. Ele agora entendia muito mais sobre essa misteriosa Pantera Negra. Quanto à sua defesa, porém, não aumentou tanto. Quando se transformou para um tamanho maior, a defesa da Pantera Negra não mudou muito. Sua velocidade caiu e seu poder de ataque aumentou. Parece que minha técnica Thunderbolt ainda é eficaz contra isso. Linley ficou muito satisfeito com o efeito do seu ataque, Thunderbolt. Esta Pantera Negra possuía uma defesa terrivelmente poderosa. Até mesmo o poder explosivo liberado por Thunderbolt foi em grande parte bloqueado por seu pelo preto extremamente resistente, e o próprio pelo parecia estar totalmente intacto. Se Linley usasse apenas força bruta e ki de batalha contra essa Pantera Negra, ele provavelmente não seria capaz de feri-la. Hora de usar minha magia. Linley começou a murmurar as palavras de um encantamento mágico. Neste momento Linley estava pendurado cerca de 30 metros acima do solo, naquele tronco de árvore, enquanto a Pantera Negra estava olhando para ele friamente de baixo. Vendo que Linley não desceu, esta besta mágica altamente inteligente do 9º rank, em estágio de pico, tomou uma decisão precipitada. Se você não vai descer, eu vou subir. Uau! Aquela enorme Pantera Negra de 5 metros de altura de repente voou no ar, saltando diretamente em direção a Linley. Com sua surpreendente força de salto, ele percorreu 30 metros com um único salto. O coração de Linley estava tranquilo como água. Apesar de ver a enorme Pantera Negra voar em sua direção, ele continuou a entoar as palavras de seu feitiço. Apenas ele bateu no tronco da árvore com a mão direita, fazendo-se voar para cima em alta velocidade. A árvore que Linley acabará de bater se partiu instantaneamente pela força daquele golpe. Colidir. A árvore caiu no chão em direção à Pantera. Esta árvore era enorme o suficiente para que, ao cair, ocupasse metade do espaço disponível. Para o fisicamente pequeno Linley, isso não foi um problema, mas a enorme Pantera foi forçada a cortá-lo com as patas e rasgá-lo ao meio. Aproveitando esse momento, Linley finalmente completou o encantamento mágico que estava cantando. Seize. Nas costas de Linley, um par de asas azuis translúcidas apareceu de repente. Pescando com luz azul, as asas translúcidas pareciam extremamente bonitas. Com um suave bater de asas, o corpo de Linley disparou no ar. Feitiço de estilo vento do 8º rank, a Irvings. Vendo isso, a enorme Pantera Negra uivou instantaneamente de fúria. Na verdade, atacou mais uma vez em direção a Linley em alta velocidade, enquanto Linley voava mais alto. Bam! Embora a Pantera Negra tivesse aumentado de tamanho, ainda era extremamente hábil e ágil, capaz de saltar dezenas de metros com um único salto. Tomando emprestado força contra o tronco da árvore, continuou a saltar cada vez mais alto nas árvores.
Mas depois de 5 ou 6 saltos, a enorme pantera negra alcançou o topo da árvore mais alta, enquanto agora, Lily voava alto acima da cordilheira das bestas mágicas com suas asas translúcidas. Agora, é hora de eu bater em você. Lily viu que a enorme pantera negra já havia saltado em sua direção do topo da árvore mais alta. Mas agora, sem nada em que se agarrar, a pantera negra não teve escolha senão permitir que seu corpo caísse. Assim que seu corpo começou a cair. Uau! Lily de repente abriu as asas e disparou para baixo a uma velocidade surpreendente. Usando a surpreendente velocidade descendente concedida a ele pelo feitiço Air Wings, Lily rapidamente chegou ao lado da enorme pantera negra que caía. A enorme pantera negra olhou com raiva para Lily, mas no ar não tinha nada em que se agarrar. Lily de repente ativou todo o Ki de Batalha Dragon Blood em seu corpo, atingindo o limite máximo absoluto do poder do Ki de Batalha do Sangue de Dragão em um instante, e com ambas as mãos agarradas firmemente em torno da espada pesada adamantina, Lily desferiu um golpe violento no ar contra a Pantera Negra em queda, que não tinha para onde se esquivar. Clang! As garras afiadas da Pantera Negra mais uma vez colidiram contra a pesada espada adamantina. Mas Lily apenas balançou com confiança sua espada pesada de adamantina contra ela novamente em alta velocidade. Neste momento, a pesada espada adamantina dançante nas mãos de Lily parecia se tornar uma só com o vento, cortando mais de 10 vezes contra a Pantera Negra que caía no espaço de um segundo. Com cada golpe de espada ele executou a técnica Thunderbolt. Bam! Bam! Depois de bloquear o primeiro ataque, o corpo da Pantera Negra começou a acelerar sua velocidade de queda. Mas usando seu feitiço Air Wings, Lily ainda foi capaz de igualar a taxa de descida da Pantera Negra. Uma espada depois outra depois outra. A Pantera Negra sentiu como se cada golpe de espada de Lily fosse mais forte e mais pesado que o anterior, e cada golpe de espada liberava a mesma explosão de poder explosiva, semelhante a uma inundação, fazendo seus órgãos internos tremerem. Depois de receber mais de 10 golpes, o corpo da enorme Pantera Negra foi esmagado no chão por Lily. Estrondo. Uma enorme cratera apareceu e rachaduras apareceram em todas as direções do chão. As raízes das enormes árvores ao seu redor começaram a emergir do solo, arrancadas pela força da colisão. No meio da cratera, a enorme Pantera Negra cuspiu uma grande quantidade de sangue fresco, e até mesmo uma pitada de sangue podia ser vista saindo de seu pelo. Esses golpes repetidos da espada pesada de Lily fizeram com que até mesmo o pelo da Pantera Negra fosse incapaz de suportar toda a força de ataque. Pantera Negra. Lily ficou no ar, mais de 10 metros acima dele. Suas asas translúcidas tremularam. Eu sei que você entende a língua humana. Vou te dar uma chance. Contanto que você se submeta a mim, pouparei sua vida. Neste momento, Lily realmente queria domar e adquirir esta fera mágica. Lily precisava desesperadamente de uma boa montaria esse tempo todo. E ainda mais importante, esta Pantera Negra era uma criatura extremamente superior, especialmente depois de ter mudado de tamanho. Seu enorme corpo de 2 andares, combinado com sua surpreendente velocidade e defesa, fizeram dele uma máquina de guerra absoluta. Rosnar. A enorme Pantera Negra levantou-se, olhando friamente para Lily. Seus olhos mortais estavam cheios de ira sem limites. Sua cabeça ainda estava erguida com orgulho. Como poderia ser submetido tão facilmente? Mas agora a Pantera Negra entendeu que este guerreiro humano à sua frente não era a presa que pensava que era. Para um guerreiro possuir um poder tão aterrorizante e também ser capaz de usar um feitiço de estilo vento de alto nível, como a Air Wings, era um especialista extremamente raro no mundo humano. Você está disposto a se submeter? Lily gritou do alto. No que diz respeito às feras mágicas, somente a força marcial poderia fazê-las submeter-se e subjugá-las. E quanto mais alta a classificação de uma fera mágica, mais difícil seria fazê-la se submeter. Growl. A enorme Pantera Negra soltou um rugido furioso. Se você não se submeter, eu vou vencê-lo até que você o faça. Lily estava muito confiante. Ao combinar sua magia com suas habilidades de guerreiro, seu poder poderia atingir um nível surpreendente. Neste momento, devido ao par de Air Wings translúcidas nas costas, Lily estava no controle total do campo de batalha. Svi. Lily mais uma vez mergulhou para baixo. A velocidade de movimento do par de asas translúcidas era maior do que a fornecida por 4 membros. Num piscar de olhos, Lily apareceu na frente da enorme Pantera Negra enquanto mais uma vez batia violentamente contra ela com sua espada pesada de adamantina. Mas a Pantera Negra recuou apenas 10 metros em alta velocidade e depois atacou novamente. Flexionando suas asas translúcidas, Lily começou a se esquivar com muita agilidade no ar enquanto constantemente cortava para baixo com sua espada pesada de adamantina. Cada espada carregava consigo uma força terrível, capaz de arrasar uma colina. Bam! O enorme corpo da Pantera Negra foi mais uma vez atingido pela espada pesada de adamantina e caiu voando. O sangue havia manchado seu pelo preto brilhante com uma cor vermelha. Lily permaneceu confiante no ar, pronto para desferir outro golpe na Pantera Negra a qualquer momento com sua espada pesada de adamantina. Você vai se submeter? Lily disse com uma voz solene.
A Pantera Negra levantou-se mais uma vez, olhando friamente para Lily. De repente, o corpo da Pantera Negra começou a encolher. Mais uma vez encolheu até uma altura de 2 metros e um comprimento de 4 metros. Mas o estranho foi que desta vez, todo o corpo da Pantera Negra começou a brilhar com uma luz negra e branca nebulosa. O que na Terra? Sentindo perigo, Lily rapidamente voou um pouco mais alto usando suas asas translúcidas, olhando cautelosamente para baixo. Essa luz preta e branca desapareceu. O corpo da Pantera Negra, anteriormente coberto por uma grande e densa quantidade de listras pretas, agora tinha apenas algumas listras pretas grossas na parte superior do corpo, enquanto o pelo de seus 4 membros havia ficado branco como a neve. Vendo isso, Lily respirou fundo. Pantera Nuvem Negra? A lendária Pantera Nuvem Negra? Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros, Capítulo 7, Uma Batalha de Velocidade. A fera mágica do tipo Pantera mais poderosa provavelmente seria a fera mágica de nível santo, Pantera Electrobolt, uma fera mágica do tipo relâmpago. Foi tão incrivelmente rápido que outras feras de nível santo simplesmente não conseguiam se comparar a ele. Mas a besta mágica do tipo Pantera mais secreta e misteriosa seria a besta mágica do 9º lugar, Pantera Nuvem Negra. Segundo os registros, a última vez que uma Pantera Nuvem Negra apareceu foi há mais de 1000 anos. Apesar de tantos anos terem passado, a quantidade de informações que as pessoas conseguiram coletar sobre os Panteras da Nuvem Negra permaneceu muito escassa. As Panteras Nuvens Negras eram feras mágicas de rank 9 e extremamente rápidas. Seus corpos estavam cobertos com apenas algumas listras pretas, mas seus 4 membros eram brancos como a neve, como se estivessem viajando dentro de uma nuvem. Foi por isso que as pessoas lhes deram o nome de Panteras da Nuvem Negra. Mas com relação às habilidades especiais que as Panteras da Nuvem Negra tinham, ou que elemento elas eram, os registros não continham informações. Muito provavelmente, todos os especialistas que encontraram os Panteras Nuvens Negras perderam a vida. Quanto aos combatentes de nível santo que sabiam a verdade sobre os Panteras Nuvens Negras, talvez eles intencionalmente não tenham revelado nenhuma informação. Lily sabia muito bem que muitas das organizações mais poderosas mantinham segredos que eram bem guardados. Mesmo os feitiços do 7º rank não seriam revelados. A partir disso, pode-se imaginar o quão secretas eram essas organizações. Dentro desta área densamente florestada na região central da Cordilheira das Bestas Mágicas, a Pantera Nuvem Negra estava trocando olhares com Lily, que estava flutuando no ar com asas translúcidas nas costas. As Panteras Nuvem Negra podem mudar seu tamanho e também sua aparência. Eles realmente são bastante misteriosos. Lily não se atreveu a relaxar. A Pantera Nuvem Negra olhou friamente para Lily, seus olhos gelados cheios de fúria. Svi! Num piscar de olhos, a Pantera Nuvem Negra cruzou a distância de 50 metros entre ela e Lily. Comparado com antes, quando estava em sua primeira forma, tamanho normal e coberto por listras pretas onduladas, era quase 50% mais rápido. 50%. O aumento de sua velocidade impediu que Lily fosse capaz de se esquivar, e a Pantera Nuvem Negra desferiu um golpe violento contra o peito de Lily. Imediatamente as escamas em seu peito se quebraram. Rachadura. Com um som estridente, sangue fresco vazou de trás das escamas. Uau! Lily imediatamente ativou suas asas translúcidas, subindo rapidamente no ar. Que velocidade incrível! Lily sentiu-se chocado em seu coração. A Pantera Nuvem Negra, em sua primeira forma, foi um pouco mais rápida que Bebe. Em sua segunda forma, a forma grande, a velocidade da Pantera Nuvem Negra diminuiu 30%, aproximadamente no mesmo nível de Lily. Em sua terceira forma, aquela em que estava agora, era 50% mais rápida que a forma original. Nessa velocidade atual, poderia cruzar 100 metros num piscar de olhos. Que coisa absolutamente aterrorizante! Growl! A Pantera Nuvem Negra levantou a cabeça para olhar para Lily, com os olhos cheios de arrogância. Lily bateu lentamente suas asas translúcidas, mas ainda não desceu, apenas pairando. Lily sabia muito bem que uma vez que descesse, acharia muito difícil lidar com a velocidade da Pantera Nuvem Negra. Chefe, minha vez. Tendo assistido por tanto tempo, Bebe não conseguiu mais se conter. Shek. Com um grito agudo e aterrorizante, Bebe se transformou em um feroz borrão negro, atacando a Pantera Nuvem Negra. A Pantera Nuvem Negra, que não prestou atenção em Bebe, ficou agora chocada com a velocidade de Bebe. Supersônico. Lily imediatamente lançou este feitiço mágico de apoio. Ele lançou o feitiço supersônico de apoio diretamente em Bebe. No passado, Bebe nunca havia encontrado nenhuma fera mágica de rank 9 mais rápida que ele. Assim, Lily nunca viu a necessidade de lançar Supersonic em Bebe. Mas agora, Lily finalmente fez isso. Na verdade, este feitiço supersônico era geralmente usado por magos para aumentar o poder dos guerreiros em seu esquadrão. Svi, ajudado por um feitiço supersônico de rank 8, a velocidade de Bebe aumentou instantaneamente em 30%. Golpear. A Pantera Nuvem Negra agarrou Bebe com suas garras ferozes. Mas com sua velocidade aumentada em 30% pelo feitiço supersônico, embora Bebe ainda fosse um pouco mais lento que a Pantera Nuvem Negra, a diferença não era muito grande. Mais importante ainda, Bebe era extremamente pequeno e ágil. Bebe mudava constantemente a direção em que estava se movendo.
Skreek! Bebe de repente acelerou, atacando a Pantera Nuvem Negra. No meio do ataque, o corpo de Bebe aumentou de repente, e então Bebe atacou violentamente a Pantera Nuvem Negra com as patas. Olhando friamente para Bebe, a Pantera Nuvem Negra agarrou violentamente Bebe com sua própria pata também. Golpear! Golpear! Ambas as feras mágicas desferiram golpes uma na outra. A garra de Bebe conseguiu deixar uma marca clara no corpo da Pantera Nuvem Negra, e sangue fresco começou a escorrer. Mas embora Bebe também tenha sido derrubado, ele simplesmente se levantou sem se machucar. Os olhos de Linley se arregalaram de surpresa. O poder de ataque de Bebe está quase no mesmo nível do meu. Então, como Bebe poderia feri-lo tão facilmente? Linley ficou chocado. Linley sabia muito bem quão poderosa era a defesa de Bebe. Afinal de contas, quando eles estiveram na Cordilheira das Bestas Mágicas da última vez, Bebe era apenas uma besta mágica de rank 8 em estágio inicial, mas ele poderia resistir ao golpe mortal de um dragão espinhoso blindado sem perecer. Agora que Bebe havia entrado no 9º posto, sua defesa terrivelmente forte era ainda mais poderosa que a de Linley. Linley não achou nada surpreendente que Bebe não estivesse ferido. Mas o estranho é que a defesa da Pantera Nuvem Negra acabará de cair. Ah, eu entendo. Linley de repente entendeu as características especiais das 3 formas da Pantera Nuvem Negra. A primeira forma foi equilibrada em termos de defesa, velocidade e ataque. A segunda forma gigante priorizou o ataque em detrimento da velocidade. Quanto a esta forma, a terceira, embora tenha aumentado a velocidade a um nível surpreendente, a sua defesa caiu por sua vez. Neste momento, a Pantera Nuvem Negra e Bebe estavam se encarando. A Pantera Nuvem Negra podia sentir que estava sangrando e estava começando a se preocupar, porque essa aberração de fera mágica na frente dela não tinha sido ferida. Pantera Nuvem Negra. Linley falou. A Pantera Nuvem Negra olhou para Linley. Linley não falou com a Pantera Nuvem Negra como se fosse uma forma de vida inferior. Em vez disso, Linley falou com ele como faria com uma criatura de igual inteligência. Black Cloud Panther, em sua forma atual, você deve possuir grande velocidade, mas baixa defesa. Nesta forma, você nem consegue superar Bebe. Rosnar. A Pantera Nuvem Negra rosnou infeliz. A Pantera Nuvem Negra então olhou para Bebe, e de sua mandíbula veio uma série de rosnados estranhos. Bebe ficou surpreso por um momento e depois soltou um grunhido enfurecido. Chefe, esta Pantera Nuvem Negra pode falar a língua de nós, feras mágicas do tipo roedor. Bebe disse mentalmente para Linley. Linley sabia muito bem que Bebe nasceu entendendo a linguagem dos roedores. Mas as línguas de outras feras mágicas eram diferentes. Cada tipo diferente de besta mágica tinha sua própria linguagem. Algumas feras mágicas de vida extremamente longa, entretanto, eram habilidosas em se comunicar usando as línguas de outros tipos de feras mágicas. Esta Pantera Nuvem Negra era uma fera mágica de pico do 9º rank. Não só conhecia muitas línguas de outros tipos de feras mágicas, como também entendia a língua humana. Só que não foi capaz de reproduzir os sons humanos por razões físicas. Somente ao atingir o nível santo, quando pudesse começar a alterar seu corpo, ele poderia falar a língua humana. O que disse? Linley perguntou. Bebe e a Pantera Nuvem Negra iniciaram uma discussão através de rosnados e rosnados raivosos. De repente, Bebe e a Pantera Nuvem Negra pareceram entrar em uma discussão, enquanto os pelos de ambas as feras mágicas se eriçavam. Rosnar. Skreek. As duas feras mágicas de repente começaram a se envolver em uma batalha selvagem, enquanto suas sombras brilhavam uma contra a outra repetidas vezes. Sangue fresco começou a voar por toda parte. Seus rosnados furiosos não diminuíram, as duas feras mágicas trocaram golpes em alta velocidade, e as árvores e pedras próximas sofreram o peso de sua fúria. As árvores tombaram. As pedras se quebraram. Cada lugar que essas duas feras mágicas cruzaram se transformou em uma área repleta de escombros. De repente, as duas feras se separaram novamente. Bebe se curvou, rosnando enquanto olhava para a Pantera Nuvem Negra. A Pantera Nuvem Negra olhou para Bebe da mesma maneira, como se estivesse enfrentando um adversário feroz. Mas o corpo da Pantera Nuvem Negra estava coberto de sangue. Com a defesa baixa, não conseguiu resistir aos ataques de garras de Bebe. E em termos de velocidade, impulsionada pelo feitiço supersônico, Bebe foi apenas um pouco mais lento do que era. Bebe rosnou com raiva para a Pantera Nuvem Negra. A Pantera Nuvem Negra rugiu de volta para Bebe. Chefe, esta Pantera Nuvem Negra não está disposta a se submeter. Diz que você simplesmente não tem a capacidade de derrotá-lo sozinho. Bebe disse mentalmente para Linley. Chefe, deixe-me matá-lo. Neste momento, a Pantera Nuvem Negra estava extremamente frustrada. Se usasse suas duas primeiras formas, sua velocidade seria inferior à do oponente e seria pisoteado. Mas depois de aumentar sua velocidade ao entrar em sua forma estilo vento, sua defesa foi reduzida. A Pantera Nuvem Negra sabia que o oponente humano era capaz de voar. A velocidade que alguém poderia alcançar voando era definitivamente maior do que a velocidade que alguém poderia alcançar correndo de 4. Em termos de rajadas de curto prazo, poderia exceder Linley em velocidade. Mas se fugisse, Bebe e Linley definitivamente seriam capazes de alcançá-lo facilmente. Pantera Nuvem Negra, você acha que não posso vencer você? Linley disse em voz alta.
A Pantera Nuvem Negra imediatamente levantou a cabeça arrogantemente enquanto olhava para Linley. Em combate corpo a corpo, o aumento de velocidade fornecido pelas asas translúcidas não poderia ser totalmente exibido. Não temia Linley. Mutar. Linley assentiu. E então, Linley começou a murmurar as palavras para outro feitiço também, fazendo com que a Pantera Nuvem Negra ficasse desconfiada. Mas também como uma fera mágica do tipo vento, a Pantera Nuvem Negra não tinha medo de Linley ter acesso a quaisquer feitiços particularmente poderosos do tipo vento. Além disso, sabia que se fugisse agora, Linley seria capaz de alcançá-lo. Trum. Centrada em torno do corpo da Pantera Nuvem Negra, uma área circular de 100 metros de circunferência de repente começou a brilhar com uma camada de essência elementar da Terra. Essas essências elementares da Terra pulsavam com certa frequência. A Pantera Nuvem Negra de repente sentiu uma força gravitacional terrivelmente poderosa puxando-o, fazendo-a curvar-se. Até mesmo o sangue dentro de seu corpo e seu coração foram afetados, fazendo com que ele se sentisse tonto. Magia estilo Terra. Campo de supergravidade. O campo de supergravidade criado por um mago rank 8 foi capaz de aumentar a gravidade local por um fator de 8. O efeito desse aumento do campo gravitacional não foi tão simples quanto, digamos, adicionar 1000 libras de peso a um homem que já pesava 200 libras. A gravidade óctupla também impactou o coração, o baço e outros órgãos internos. Uma pessoa comum pode carregar de 100 a 200 libras de peso, mas sob um campo gravitacional de força dupla, seu coração pode não ser capaz de suportar a pressão e pode quebrar. Afinal, embora os músculos externos fossem facilmente treinados, era muito difícil treinar órgãos internos como o coração. No mínimo, a taxa de treinamento dos órgãos internos era muito mais lenta que a dos músculos externos. De repente, emboscado por um campo de gravidade óctupla, a Pantera Nuvem Negra não pôde deixar de se sentir tonta. Não lhe dando uma chance de se recuperar, Linley, com todo o seu corpo coberto com essência elementar da Terra, avançou e começou a desferir descontroladamente a Pantera Nuvem Negra, socos e chutes violentos. Sim, ele não usou a espada pesada de adamantina, apenas os punhos e os pés. Rosnar, o corpo de uma fera mágica de rank 9 era extremamente resistente e logo se acostumou com a gravidade maior, mas sob a influência de uma gravidade óctupla, não tinha nem metade da velocidade que tinha anteriormente. Svi, ban. Um chute atingiu com força a cintura da Pantera Nuvem Negra, e então Linley correu para o lado oposto, acertando um soco violento no corpo da Pantera Nuvem Negra e enviando-o voando de volta na outra direção. Em 10 segundos, a Pantera Nuvem Negra foi completamente devastada pelos socos e chutes de Linley. Sua velocidade atual era totalmente insuficiente para escapar dos limites do campo de supergravidade. E o que é mais, Beb estava observando atentamente de lado também. Você se submete? Você se submete? Enquanto gritava alto, Linley continuou descontroladamente a atacar com os punhos e os pés. Linley estava derrotando esta besta mágica de pico do rank 9, a Pantera Nuvem Negra, em um estado onde ela não conseguia resistir. Um bocado após o outro de sangue vazava de sua boca. Growl! A Pantera Nuvem Negra de repente soltou um uivo de tristeza e raiva. Chefe, ele se submete. Ban! Os punhos de Linley estavam se movendo rápido demais e ele acertou um soco final no crânio da Pantera Nuvem Negra, derrubando-o no chão. Rindo, Linley olhou para a Pantera Nuvem Negra que estava de 4 pressionada contra o chão. Sob a influência da gravidade óctupla, o sangue que flui nas veias da Pantera Nuvem Negra também ficou lento. E agora, depois de ter sido espancado de tal maneira por Linley, a Pantera Nuvem Negra ficou bastante tonta. Você se submete? Linley riu ao olhar para a Pantera Nuvem Negra. Embora Linley estivesse rindo sob a transformação total da forma draconiana, os olhos de Linley ainda eram calmos e sem emoção, cor dourada escura. E como alguém poderia saber que Linley estava sorrindo sob todas aquelas escamas em seu rosto? A Pantera Nuvem Negra levantou a cabeça para olhar para Linley, prestando especial atenção às asas translúcidas nas costas de Linley. Seu coração tremeu. Ele estava com medo de ser brutalizado por Linley novamente. Imediatamente ele assentiu. E de fato, ele realmente se submeteu mentalmente à demonstração de destreza de Linley. Para um combatente ser tão poderoso como guerreiro e como mago era mais que suficiente para forçá-lo a se submeter. Sorrindo, Linley imediatamente começou a montar um conjunto mágico de ligação de almas. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, Capítulo 8 Saindo das Montanhas. Praticamente todos os magos sabiam como montar um conjunto mágico de ligação de almas, mas em termos de realmente criar havia certos requisitos. De modo geral, somente ao atingir o 7º posto como mago é que alguém tinha força espiritual suficiente para estabelecê-lo. Um pentagrama quase translúcido flutuava no ar. E então, a formação mágica do pentagrama voou em direção à cabeça da Pantera Nuvem Negra, que não resistiu em nada, permitindo que a formação mágica entrasse em sua mente. De repente, tanto Linley quanto a Pantera Nuvem Negra puderam sentir que seus espíritos estavam agora interligados. Isto não era o mesmo que o vínculo de iguais que Linley e Beb compartilhavam. No vínculo de iguais entre Linley e Beb, ambas as almas se misturaram.
Com esta matriz mágica de ligação à alma, no entanto, foi formada exclusivamente a partir da energia espiritual de Linley. Quando a Pantera Nuvem Negra aceitou o pacto de ligação da alma, naturalmente Linley era um mestre. Mestre. A Pantera Nuvem Negra foi extremamente respeitosa. Linley olhou para a Pantera Nuvem Negra. Qual o seu nome? Linley sabia que algumas feras mágicas de alta classe tinham nomes próprios. Por exemplo, aquele dragão espinhoso blindado que Linley encontrou no Vale Nebuloso da Cordilheira das Bestas Mágicas foi chamado de Sartius. A voz da Pantera Nuvem Negra soou na mente de Linley. Mestre, meu nome é Aeru, Eilu, ponto. Aeru? Linley memorizou o nome. Aeru, conte-me sobre suas habilidades de transformação. Em relação a este tópico, Linley sentiu um pouco de interesse. A Pantera Nuvem Negra assentiu. Mestre, é porque eu sou uma besta mágica de elemento duplo, tanto do elemento escuridão quanto do elemento vento. No meu cérebro, tenho 2 núcleos de Magicite. Um é o elemento escuridão, o outro é o elemento vento. Normalmente estou na minha primeira forma, onde minha defesa, ataque e velocidade são todos iguais. Quando eu confio principalmente na energia do meu núcleo de magia das trevas, meu corpo aumentará de tamanho e meu poder de ataque aumentará, em detrimento da velocidade. Quando eu confiar principalmente na energia do meu núcleo de magia do vento, estarei nesta forma, a forma do estilo vento com grande velocidade, mas com defesa mais fraca. A Pantera Nuvem Negra Aeru disse honestamente. Linley agora entendeu. Então, as Panteras Nuvens Negras eram feras mágicas de vento e escuridão de 2 elementos, e esta forma atual era a forma do estilo vento. A forma gigante era a forma do estilo escuridão, e apenas a forma original era a forma normal. Eu originalmente pensei que a forma atual de Aeru era sua forma normal. Linley riu para si mesmo. Linley suspeitou que a pessoa que escreveu os registros que Linley leu sobre as Panteras Nuvens Negras só tinha visto essa forma de estilo vento e, portanto, confundiu-a como a única forma das Panteras Nuvens Negras. Rosnar. Bebe correu, rosnando em voz baixa para a Pantera Nuvem Negra. A Pantera Nuvem Negra também começou a conversar com ele. Parece que nossa jornada será mais interessante no futuro. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Linley. Ao lado de seus 2 companheiros mágicos, Bebe e Aeru, Linley continuou seu regime de treinamento diário. Linley mergulhou no mundo do treinamento com espadas. De vez em quando, Linley tinha alguns novos insights sobre como usar sua espada pesada. A primavera foi embora, o outono chegou. Num piscar de olhos, mais um ano se passou. Naquele outono do 2º ano, a temperatura caiu para um nível mortal. Linley estava sentado de pernas cruzadas sob um carvalho antigo, treinando. O ki de batalha Sangue de Dragão de repente começou a ferver, fazendo com que seus vasos sanguíneos e seu coração começassem mais uma vez a mudar e se transformar. Além disso, dentro do Dantian de Linley, o ki de batalha Sangue de Dragão finalmente começou a mudar também. Animado, Linley soltou uma risada. Ele finalmente ultrapassou o estágio final do 7º posto e alcançou o 8º posto. Ele se tornou um guerreiro rank 8. Como um guerreiro rank 8 após a formação totalmente draconiana, o poder de Linley estava agora no estágio máximo do rank 9. Havia uma diferença significativa entre um guerreiro do 9º posto no estágio máximo e um guerreiro do 9º posto no estágio inicial. Quando eu estava na cidade de Ace, era difícil para mim ultrapassar a armadura de uma fera mágica comum de rank 9. Mas agora, mesmo sem usar a espada pesada de adamantina, posso matar a maioria das feras mágicas de rank 9. Linley estava extremamente confiante. Um guerreiro sangue de dragão no estágio de pico do 9º rank poderia definitivamente derrotar uma fera mágica no estágio de pico do 9º rank. Além dos níveis santos, talvez não houvesse mais ninguém no mundo que pudesse ameaçá-lo. Apenas o nível mais alto de uso desta espada pesada adamantina, esse chamado nível de imposição. O que é isso? Linley começou a franzir a testa. Neste momento, Linley tinha dominado completamente a técnica de empunhar algo pesado como se fosse leve. Ele andou descalço no chão. Linley continuou em seu caminho de treinamento, harmonizando-se constantemente com o pulsar da terra e os fluxos e refluxos indistintos do vento. Por sua vez, o espírito de Linley foi purificado pela natureza, tornando-se mais ágil e gracioso. O inverno chegou. Pela manhã, caiu uma grande nevasca, cobrindo o mundo inteiro com mantas de neve caindo. Parado no meio da tempestade de neve, Linley olhou para os flocos de neve caindo do céu. Seu coração estava muito tranquilo. De repente, Linley sentou-se de pernas cruzadas, colocando a espada pesada de adamantina em seu colo. A parte superior de seu corpo ainda estava nua e ele ainda usava aquelas calças esfarrapadas de cânhamo. A neve caiu em cima do corpo de Linley, mas Linley não percebeu nada. Tempo passou. A neve continuou a cair desde a manhã até o anoitecer, cobrindo toda a área com uma camada de neve tão espessa quanto um pé. Bebe e Aeru se esconderam debaixo de um grande pinheiro, onde observaram Linley. Impor. Os olhos de Linley se abriram. Dentro deles, havia uma sugestão de sorriso. Erguendo a cabeça para olhar à sua frente, viu que a neve havia parado de cair. Embora estivesse quase escuro, o mundo inteiro havia sido pintado de branco claro pela neve. Grow! De longe, o rugido de uma fera mágica pôde ser ouvido. Um leão da neve glacial caminhava pela neve. Aparentemente tendo descoberto Linley, começou a se aproximar de Linley, um passo de cada vez.
Observando o leão da neve glacial se aproximando, Linley não pareceu reagir. Uau! Com um salto poderoso, o leão da neve glacial atacou Linley. Linley observou o leão da neve glacial atacar ele. Muito casualmente, ele agarrou a espada pesada de adamantina que estava em seu colo e cortou diretamente em direção ao leão da neve glacial. Estrondo. No momento em que Linley balançou a espada pesada de adamantina, o próprio espaço pareceu subitamente ser comprimido na área ao redor da espada, na direção do leão da neve glacial. Aterrorizado, o leão da neve glacial desejou fugir, mas toda a área ao seu redor foi comprimida por aquela força de pressão. Não tinha para onde correr. Enfrentando esta espada pesada, não teve escolha senão enfrentá-la de frente. Bam! A espada pesada bateu contra o corpo do leão da neve glacial. Todo o corpo do leão da neve glacial tremeu momentaneamente e de repente se desintegrou em uma pilha de carne e sangue. Então impor, refere-se a impor, a vontade de alguém nos céus e na terra, a ponto de até mesmo o próprio espaço poder ser usado para restringir alguém. Haha, Linley riu. Depois de ter experimentado aquela enorme nevasca, Linley finalmente entrou no terceiro nível de manejo de armas pesadas, o nível de imposição. Apenas Linley entendeu que ele mal havia começado a compreender esse nível. Para ser capaz de compreender tão rapidamente o nível impor, eu realmente devo agradecer ao meu treinamento como escultor de pedras, bem como aos meus insights como mago. Linley se sentiu muito feliz. Porque ele era um mago, a alma de Linley podia sentir mais claramente a pulsação pulsante da terra, bem como os fluxos do vento. Sua alma era agora capaz de se tornar uma com a natureza. Além disso, durante todo esse tempo, Linley esteve extremamente focado em seu treinamento e acumulou muita experiência. Isso permitiu que Linley finalmente ultrapassasse a barreira inicial e entrasse no nível de imposição de empunhar a espada pesada. Em termos de poder, o nível de impor era muito mais aterrorizante do que o nível de empunhar algo pesado como se fosse leve. Também foi muito mais profundo e misterioso. Primavera, ano 10.003 do calendário Yulan. O extremo norte da Cordilheira das Bestas Mágicas ficava a apenas alguns quilômetros do Mar do Norte. Na verdade, do ponto mais ao norte da Cordilheira das Bestas Mágicas, podia-se ver a vasta e infinita extensão de água conhecida como Mar do Norte. Entre a Cordilheira das Bestas Mágicas e o Mar do Norte, havia um corredor que ligava a União Sagrada e o Império O'Brien. Quase todos os dias, um grande número de pessoas passava por esta larga estrada. Praticamente todos, sejam os mercadores do Império O'Brien, os mercadores da União Sagrada ou outros, passaram por este corredor. No entanto, os cidadãos do Império O'Brien, ao enfrentarem os cidadãos da União Sagrada, sentiram uma sensação de superioridade natural. Isso porque o Império O'Brien era o império mais poderoso de todo o continente Yulan. Além do mais, possuía o deus da guerra. No Império O'Brien, amante da guerra, praticamente todos os cidadãos tinham orgulho de pertencer ao Império O'Brien. Neste momento, no amplo corredor, havia uma caravana mercante com centenas de pessoas que acampavam e descansavam. Muitas pessoas estavam comendo atualmente. Velho Ponto. Um jovem andando em uma carruagem riu de um homem gordinho ao lado dele. Você fez uma fortuna com este último negócio. Haha. Aquele gordo de meia-idade riu contente. Petri e Pitli, você é um jovem inteligente. Se continuar trabalhando para mim, daqui a 3 anos, você poderá comprar uma mansão em sua cidade natal, depois comprar algumas lindas criadas e contratar alguns criados. Você poderá viver uma vida feliz como proprietário de uma propriedade. 3 anos? Merda, em mais 3 anos provavelmente terei perdido minha vida. O jovem jurou. Uma pessoa nova como eu sempre recebe as tarefas mais perigosas. Infelizmente, em 1 ano voltarei para casa, comprarei uma linda garota e aproveitarei a vida. Proprietário da propriedade? Isso vai depender se eu tenho ou não essa boa sorte. O gordo de meia-idade começou a rir. Você é um recém-chegado. É claro que cabe a você assumir as tarefas mais perigosas. No entanto, isso significa que você também receberá uma grande parte. Ó, certo. Petri, desta vez na nossa caravana está uma rapariga muito bonita. Como estamos indo na mesma direção, estamos acompanhando-a. Você está falando sobre a senhorita Gené Zain? Os olhos do jovem iluminaram-se instantaneamente. Se eu tivesse uma mulher assim, estaria disposto a trabalhar mais 10 anos. Essa figura, essa aura. Ó cara, mas ela claramente é uma nobre, e aquele antigo servo dela também não é fraco. O gordo de meia-idade riu. Não posso pelo menos fantasiar? O jovem disse infeliz. O gordo de meia-idade começou a rir, mas de repente olhou para o sul. Petri, olhe. Alguém está saindo da Cordilheira das Bestas Mágicas. Petri imediatamente olhou para o sul, em direção à Cordilheira das Bestas Mágicas. Vestido com um uniforme comum de guerreiro azul, um homem carregando uma espada pesada nas costas estava saindo de dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas. Seus longos cabelos castanhos mal chegavam aos ombros. Pelo que parece, ele tinha quase 2 metros de altura. Ao seu lado estava uma pantera negra que era quase tão alta quanto ele, e nas costas daquela pantera negra estava um rato das sombras preto. O que é aquela pantera negra? Petri disse surpreso. Olhando com os olhos arregalados, o homem de meia-idade disse, não cause confusão.
Ouvi dizer que todas as feras mágicas do tipo Pantera e do tipo Leão são muito poderosas. De modo geral, eles são pelo menos bestas mágicas de sexto rank, ou até superiores. Imediatamente, Petrie não se atreveu mais a emitir nenhum som. Neste exato momento, o homem de cabelos castanhos começou a correr em direção à caravana com passos largos. Os guardas da caravana imediatamente ficaram alertas. A pessoa que vinha em direção a eles era claramente um guerreiro poderoso. Neste momento, Linley estava de excelente humor. Depois de 3 anos inteiros de treinamento duro, ele finalmente deixou a Cordilheira das Bestas Mágicas. O Mar do Norte é realmente vasto. Esta foi a primeira vez que Linley viu o Mar do Norte, e a visão daquele enorme e ilimitado mar azul celeste surpreendeu Linley, enchendo-o de admiração. Vendo a caravana descansando na frente dele, Linley correu naquela direção. Ei, amigo, o que você quer? Um guarda barbudo gritou alto. Sorrindo, Linley respondeu, estou indo para o Império O'Brien. Espero que você possa me levar junto com você. O guarda barbudo olhou para Linley, depois virou-se para um homem de meia idade e cabelos dourados ao lado dele. Depois de trocar algumas palavras, ele disse a Linley em voz alta, isso é fácil. 20 moedas de ouro e levaremos você conosco. Mutar. Linley concordou prontamente. Ele imediatamente tirou um pequeno saco de ouro, contou 20 moedas de ouro e entregou-o. Esta roupa que Linley estava usando atualmente estava guardada no anel interespacial, pronta para uma ocasião como esta. Em seu anel interespacial, Linley naturalmente preparou algumas coisas. Ei, amigo, como você já tem uma montaria, pretende andar de carruagem ou nesta pantera? O homem barbudo perguntou calorosamente. Em uma carruagem, suponho. Linley disse. Mutar, você pode entrar naquele carrinho lá atrás. Aquele ali, o carrinho com 2 pessoas dentro. O homem barbudo apontou enquanto falava. As carruagens cobertas eram bastante caras e, nesta caravana, a maioria dos soldados andava em carroças planas. Claro, Linley concordou casualmente. Enquanto ele caminhava e alcançava aquela carroça plana, os 2 homens que já estavam na carroça, anteriormente conversando, ficaram imediatamente aterrorizados por Aeru, que caminhava ao lado de Linley. Afinal, as feras mágicas do tipo Pantera eram geralmente feras mágicas de alta classe. Ah, amigo, por favor, sente-se. Os 2 homens eram incrivelmente amigáveis. Linley entrou no carrinho. A carroça tinha no seu interior colchões feitos de feno, que eram cobertos por um pano grosso de algodão. Enquanto Linley se sentava em cima de um colchão de feno, Bebe pulou nos ombros de Linley também. Venha, amigo, tome um pouco de vinho. Um pouco mais velho dos 2 homens ofereceu calorosamente. Obrigado. Linley aceitou o odre e tomou um grande gole. Ei, pessoal, preparem-se. Estamos prestes a começar a nos mover novamente. Uma voz alta soou e todas as pessoas que haviam descido das carruagens para descansar imediatamente voltaram para as carruagens. A caravana começou a avançar novamente, embarcando mais uma vez em sua jornada em direção ao Império O'Brien. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.